Olá, o meu nome é José Maria Pimentel, sejam muito bem-vindos ao 45 Graus, agora também em vídeo. Os episódios em vídeo estão disponíveis no YouTube e também no Spotify, sendo que, para os ouvintes de sempre, continuam a ter os episódios na versão áudio, um pouco mais editada, nos locais habituais. No episódio de hoje, converso sobre sustentabilidade com a Catarina Barreiros, que nos últimos anos se tem dedicado de corpo e alma a esta causa. A Catarina tem formação em arquitetura e começou a trabalhar na área do marketing, até que em 2018 decidiu começar a falar sobre sustentabilidade na sua página de Instagram. A página foi crescendo e hoje já tem mais de 100 mil seguidores. Pelo caminho, a Catarina lançou, juntamente com o marido, a loja do Zero e também o podcast do Zero e ainda um evento anual na cidade de Lisboa chamado Cidade do, adivinharam, Zero. Além disso, lançou também a Norm, uma marca de roupa interior menstrual totalmente reutilizável e sustentável. Esta conversa é o terceiro episódio de uma série de conversas que estou a gravar sobre ambiente e alterações climáticas. Vou intercalando estes episódios com outros temas, mas podem contar já para muito breve com outro episódio, desta vez sobre energias renováveis. Voltando à Catarina, nesta conversa discutimos a sustentabilidade nas suas várias vertentes, desde os comportamentos individuais à ação coletiva. Começamos por falar sobre o que dizem os estudos sobre os nossos comportamentos individuais mais penalizadores para o ambiente. Desde o nosso consumo exagerado de carne na nossa dieta, ao desperdício, à nossa dependência exagerada do carro e ao nosso consumismo, que alimenta toda uma indústria que depois acaba por contribuir para as alterações climáticas e para poluir o planeta. Falámos também dos aspectos sociais e culturais que tornam muitas vezes difícil alterarmos determinados hábitos enraizados, como os hábitos alimentares ou até os hábitos de consumo. Sendo que a ação individual é importante, mas a verdade é que dificilmente haverá alterações a sério se não houver uma intervenção cívica e política. E por isso perguntei também à Catarina qual é que ela acha que deve ser a nossa conduta enquanto cidadãos, enquanto intervenientes no espaço público. E perguntei-lhe também o que é que ela acha de alguns atores que têm intervindo nesta área, como associações ambientalistas, os políticos e, claro, também as próprias empresas. Foi uma excelente conversa com a Catarina, acho que vão gostar muito deste primeiro episódio em vídeo. Antes disso, deixem-me só agradecer, como sempre, aos novos mecenas do 45 Graus. São eles o Nuno Ferreira, a Susana Quadros, a Rita Varandas, a Ana Rita Faria, o André Manuel Dias, o Emanuel Furtado, a Sabrina Bacanti e, finalmente, o Miguel Domingo. Muito obrigado a todos por apoiarem o 45 Graus e agora deixo-vos com a Catarina Barreiros. Até à próxima. Catarina Barreiros, bem-vinda ao 45 Graus. Bem-vinda ao 45 Graus em vídeo. Em vídeo, verdade. Boa novidade. Tens a honra dúbia de estrear o 45 Graus versão vídeo. Sim. Olha, para começar, nós vamos falar de sustentabilidade, hábitos, e acho que temos de falar como é que tu vieste aqui parar, não é? Como é que tu de repente vieste parar ao Instagram, ao podcast, à loja, ou à Cidade do Zero, não é? Como é que vieste parar a isto? Na verdade foi assim meio random, como a maior parte das coisas Exato. da minha vida. Comecei a pensar um bocadinho sobre isto do que é um estilo de vida mais sustentável, o que é sustentabilidade, mas eu não acreditava em nada do que via, sabes? Eu sou um bocado cética, então eu queria sempre estudar e às tantas fiz um post no Instagram quando eu e o meu marido decidimos, já que tínhamos casado e mudado de casa e mudado de hábitos, começar a nossa vida um bocadinho do zero, um bocadinho mais alinhado com os nossos valores, e pus um post no Instagram para os meus amigos a dizer: malta, vou começar a comprar a granel e vou fazer assim umas mudanças de vida. Eu acho que a maior parte deles achou: está bem, isto dura uma semana. Mas foi giro, foi assim, foi muito random, foi um post nas redes sociais. E a coisa começou por aí. E começou por aí, os amigos convidaram amigos, os amigos convidaram amigos e de repente somos 100 mil amigos. Sim, por acaso é incrível. E diz-me uma coisa, este episódio está inserido numa série de episódios que eu tenho estado a fazer com diferentes ângulos a propósito das alterações climáticas, mas a sustentabilidade vai muito para lá disso, não é? Sim, sustentabilidade, estamos a falar de alterações climáticas, obviamente, biodiversidade, de gás de efeito de estufa, tudo o que isso implica, mas também estamos a falar daquilo que é justo socialmente, não estamos só a falar daquilo que é ambientalmente factual e científico. A parte social é importante, a parte económica é importante, portanto não existe resiliência num sistema que está em constante falência económica, não é? Porque aí não conseguimos prover para as pessoas nem garantir
a subsistência da biodiversidade e do planeta. Portanto, é um conjunto de fatores. Antigamente dizia-se que eram 3 pilares, os famosos ESG, não é? Do ambiente, o pilar social e o pilar económico, mas na verdade esta teoria dos pilares é muito mais dinâmica do que isso. Nós estamos a falar de dimensões em que entra a cultura, em que entra a qualidade de vida, entra um monte de coisas que não podem só ser colocadas em caixinhas, não é? Mas pronto, é assim, em geral falamos dos 3 pilares. Mas mesmo dentro do ambiental, tu tens alterações climáticas, Sim. tens biodiversidade, tu falaste agora, Sim. que não é a mesma coisa. Às vezes estão ligadas. Às vezes tem causas comuns, mas há outra parte das causas que não são comuns, não é? Sim, a perda da biodiversidade não tem só a ver com alterações climáticas. Sim. E tens também a questão da poluição, por exemplo, que também tem alguma sobreposição com as alterações climáticas, mas vai falar disso. Não é? Sim, é engraçado, porque nós ouvimos falar muito de alterações climáticas, se bem que eu acho que hoje em dia sustentabilidade é mais a palavra da ordem do dia, até está um bocado gasta e às vezes não muito bem. Sim, e que quer dizer tudo e nada, não é? Exato, porque quer dizer sustentabilidade? Eu trabalho nisto há 5 anos e eu continuo sem conseguir dar assim uma resposta que vá para além do que os livros dizem, não é? Portanto, é um bocado difícil definir o conceito de sustentabilidade, porque estamos a falar de uma estabilidade própria do nosso planeta que garante o futuro para todas as espécies, para todas as pessoas, mas isso é super ambíguo, não é? Sim. E a verdade é essa, é que há distinções entre alterações climáticas puro e duro e biodiversidade. Aliás, há 2 COPs, há uma COP das alterações climáticas e há uma COP para a biodiversidade. Exato. Portanto, existem efetivamente várias coisas dentro da sustentabilidade, mesmo da ambiental, que é preciso avaliar. Sim. E tu quando... Quer dizer, tu ao longo destes anos, tu começaste um bocado com esse ímpeto inicial, e depois ao longo destes anos foste alterando uma série de comportamentos e tentando levar as pessoas também a alterar os delas, não é? Com base exatamente nessas preocupações. E qual é que é o sistema que tu tentas resolver, não é? Qual é que é a tua equação, não é? Obviamente não será uma equação a sério, não é? Mas o que é que está na cabeça quando tu pensas nisso? Ok, porque é que eu devo fazer esta mudança ou porque é que eu devo priorizar esta em detrimento de outra, por exemplo? Qual é... O que é que está na balança quando tu pensas nisso? Para mim, eu sou uma pessoa muito científica e, portanto, para mim é muito... baseado em factos. Fact-based, exatamente. Ou seja, existe um projeto que eu sei que tu conheces, que é o projeto Drawdown, já veio cá o Jean-Pierre Gouveia, que nos diz basicamente onde é que vai haver mais impacto nas nossas escolhas. E, portanto, eu tento fazer as escolhas de maneira informada a pensar onde é que eu posso gerar mais impacto. Mas, ao mesmo peso e ao mesmo tempo, e como eu sou pessoa, tenho as minhas convicções e também tenho as minhas preferências e há coisas para mim que são mais fáceis de mudar do que outras, eu penso naquilo que me é mais fácil mudar, o que é que eu consigo mudar. Porque aquilo em que eu acredito com todas as minhas forças... Isso é interessante, a combinação entre o impacto e a, claro, e a execuibilidade, né, para cada um de nós. É isso mesmo, porque, bem ou mal, e eu acredito muito nisto, nós todos devemos fazer alguma coisa, mas a mudança não é apenas individual ou não é sobretudo individual. Eu acho é que aquilo que nós fazemos de mudança individual depois nos capacita, enquanto indivíduos que fazem parte de uma sociedade, de um escritório, do sítio onde se trabalha, que seja um escritório ou não, mas todos os nossos núcleos sociais a seguir à nossa esfera individual vão beber um bocadinho da nossa transformação pessoal, e por isso é que eu acredito na mudança individual, porque essa mudança vai estimular uma mudança coletiva. E essa é a mudança que nós precisamos, porque pessoas que estão mais capacitadas sobre pequenas escolhas individuais são pessoas que depois vão saber, assim de uma maneira muito básica, mas vão saber votar melhor, vão saber priorizar melhor medidas políticas e avaliá-las, vão conseguir exigir mais das suas juntas de freguesia, das suas autarquias, porque a mudança não pode ser só, de repente os consumidores mudam todos para shampoo sólido e portanto as marcas de shampoo decidem que afinal não vale a pena fazer líquido porque toda a gente mudou para sólido. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Não é assim tão óbvio essa solução. Se bem que, obviamente, enquanto consumidores temos muita força de mercado, mas tem de haver uma ação maior para resolver este problema. Aliás, a maior parte dos gases de efeito de estufa estão associados ao setor energético e a maior parte das pessoas não tem como fazer alterações de base em relação ao seu sistema de energia. Ou seja, tem de haver mudanças institucionais para conseguir... Sim. Já lá vamos, que eu queria falar contigo sobre isso. O Drawdown é um projeto muito interessante, embora eu acho que os números deles são só para o efeito em termos de alterações climáticas, sim, não é? Só alterações climáticas. E aliás há um relatório também do IPCC, 2022, que pela primeira vez tentou calcular o impacto desse tipo de medidas e que também acho que é só alterações climáticas. Mas também fala de algumas coisas na biodiversidade, portanto, mas é um painel para as alterações climáticas. Claro que, como tu dizias, há uma sobreposição grande, não é? Mas, claro, há coisas, se calhar, que, por exemplo, a reciclagem
eu suspeito que a reciclagem tenha um efeito maior em termos de poluição, por exemplo, do que de alterações climáticas, embora também tenha, né? Sim, a questão dos resíduos tem a ver, na origem tem mais a ver com alterações climáticas por causa da produção de tudo aquilo que nós consumimos e muitas vezes daquilo que é os plásticos que implicam a extração de petróleo, não é? Portanto, aí vai ter um efeito direto nos gases de efeito de estufa, mas depois vai ter um efeito na biodiversidade, na parte do littering, não é? Sim. Quando existe, sobretudo no oceano, nós vemos muito isto, quando os plásticos no oceano matam animais e matam a biodiversidade, porque criam uma camada por onde o sol não passa e sem sol a fotossíntese torna-se quase impossível, não é? No mar. E claro, tem consequências muito diretas na poluição, se bem que a poluição tem consequências também muito diretas nas alterações climáticas, portanto isto é uma pescadinha de rabo na boca. Sim. Não, claramente, ou seja, é difícil que haja uma coisa que não esteja nos três planos ao mesmo tempo. Podem não ter o mesmo peso sem dúvida, nas três. Sem dúvida. É como o consumo de água, por exemplo. Nós quando calculamos a pegada de carbono de um produto ou de um serviço, calculamos o carbono, não calculamos a água, mas a água também é um fator que importa ter em conta. Exatamente. Olhando para os números do drawdown e do IPCC, há aqui algumas coisas que vêm logo nos primeiros lugares. Isto, por acaso, é um exercício engraçado para mim, tem sido uma das boas razões para fazer estes episódios, porque a pessoa tem uma vaga noção, não é? Mas é completamente diferente, tu vês os números e eles coincidem em alguns números, depois, pelo menos no impacto, depois a execuibilidade é outra questão, mas, por exemplo, desperdício alimentar, isso falámos no episódio com o João Pedro, alimentação de base vegetal, por exemplo. Logo no top 3. Logo no top 3, né? Abdicar do carro, usar bastante menos o carro. Muito menos viagens de avião, né? E depois, claro, melhor isolamento e eletricidade sem ser com fontes baseadas em carbono, não é? Mas só a questão do desperdício alimentar e da alimentação individuais, podemos tomar. Sim. E tem um impacto enorme. Segundo eles, tem um impacto gigante. Né? Tem. Ou seja, o desperdício alimentar, pelo menos da última revisão do drawdown que eu vi, era o gesto com mais potencial para mitigação. Até 2050, que é o que eles avaliam. Estamos a falar qualquer coisa como 90 toneladas até 2050 a poupança. De evitar o desperdício alimentar como um todo. E é muito engraçado, porque nós às vezes pensamos no desperdício alimentar e pensamos que existe... que ele não é feito nas nossas casas, porque as grandes superfícies é que têm, e é mesmo interessante. Eu agora vi ontem, na verdade, um post do Parlamento Europeu que realizava um estudo que dizia que na Europa metade está nas nossas casas, e o Perda também em Portugal já tinha analisado isto. Metade do desperdício alimentar está nas nossas casas e o resto está uma parte mais pequena no retalho, portanto no norte global. Está uma parte mais pequena no retalho, porque entretanto o retalho se modernizou, consegue melhores refrigerações, consegue tudo isso. O retalho, desculpa, estás a falar do supermercado? Supermercado, sim, retalho alimentar. A indústria da transformação também perde uma percentagem, a produção também perde uma percentagem pequena, mas os consumidores, no chamado norte global, têm uma responsabilidade muito superior do que no sul global, porque no sul global as pessoas são geralmente, tendencialmente, mais pobres, e até se fala em perdas e não em desperdício, porque são perdas na produção e na cadeia de abastecimento, porque se não há um frigorífico para se guardar leite, o leite estraga-se antes de chegar ao consumidor. Exato, sim, o João Pedro falou nisso, salvo erro, né? E quanto para nós é mais o... No fundo é tu deixares as coisas a poder ser no frigorífico, não é? Ou na despensa. Sim, né? Ou não usares todas as partes dos alimentos. Imagina, tu comes uma banana e deitas fora a casca, certo? A casca é comestível. Podes fazer um estofadinho com a casca, fica delicioso. Sim, ou como a maior parte das pessoas, quando faz brócolos, não usa o talo dos brócolos. Quer dizer, mesmo que se ponha numa base de uma sopa, ele dá para ser comido. A sério, não usa o talo? Muitas pessoas não usam o talo dos brócolos. Sei que é fibroso, tem esta fama de... Mas sim, há assim coisas, ou por exemplo, corta-se o alho francês. Há imensa gente que descarta as partes verdes do alho francês. A parte de cima e só usa a parte mais branca. Tanto que às vezes no supermercado existe logo nas cuvetes a parte branca. Ou seja, qual era o número? 1/3? Não, em nossa casa é cerca de metade. Metade? Sim, no norte global, na Europa. Portanto, sim, na Europa. Se estivermos a falar mundialmente, é 1/3 a responsabilidade do consumidor. E isso é interessante. E é entre esses desperdícios que tu fazes logo à cabeça, de partes não aproveitas, e depois o resto que tu deixas estragar. E os restos que não se comem, porque entretanto passou e não se congelaram. É muito engraçado. Ou o pão, por exemplo, é dos alimentos mais desperdiçados. Sim, o pão é ultra desperdiçado. É ultra desperdiçado e faz um bocado de impressão, porque é dos alimentos mais fáceis de congelar. É literalmente pegares no pão e enfiares num congelador e depois quando tiras, se puseres se puseres no micro-ondas com um copo de água, ele fica igual a como estava. Portanto, é um bocado diferente. Sim. E tu achas, por acaso foi uma coisa que eu falei com o João Pedro, mas muito ao de leve, que eu acho que a grande incógnita aqui é em quão execuível é ter estes ganhos. Ou seja, o diagnóstico poderá ser questionado, obviamente, não é? Mas parece-me relativamente sólido. Aqui a questão é
quanto disto é que tu consegues evitar? Eu diria que deve haver um início da curva que é muito a pique, porque as pessoas estão a fazer as coisas tão mal, não custa nada, não é? Certo. Mas onde é que tu achas que, desta metade, né, destes 50%, onde é que tu achas que a coisa depois começa a ser difícil? Porque ninguém consegue ser perfeito. Tu vais sempre deixar as coisas estragar, não há hipótese, não é? Claro. Eu acho que isto tem muito a ver com os nossos padrões de trabalho do século XXI. E isto é uma coisa que eu tenho vindo a perceber. Parece-me que as pessoas que mais desperdiçam são aquelas que passam menos tempo em casa. Têm menos tempo para preparar refeições. Certo. Têm menos tempo para pensar nisso, percebes? Imagina, quem trabalha em casa se calhar desperdiça menos. Porque está mais visível as coisas que estão à frente. E aqui tu, obviamente, quem trabalha em casa, há todo um espectro de trabalhos que, com mais e menos exigentes, com mais carga horária e com menos carga horária. Se calhar quem trabalha em call service em casa não tem sequer energia para pensar nisso depois. Mas acho que isto tem a ver com os nossos ritmos cotidianos. Porque se eu pensar na minha avó, na vida que ela levava, e a minha avó já trabalhava, portanto não é que seja o protótipo de uma mulher do antigamente. Sim. Trabalhava e cuidava da casa ainda exclusivamente ela, e ela não desperdiçava comida. E quando digo que ela não desperdiçava comida, eu acho que a minha avó se calhar fazia um caixote de lixo por mês, de lixo orgânico. E ainda hoje em dia. Porque havia uma cultura de estar em casa, de ter essa atenção em casa, e havia muito menos coisas aliciantes a fazer depois. Sei lá, a mim apetece-me a seguir ao meu trabalho ainda estar um bocadinho com os meus amigos, ou ainda ir a alguma exposição, ou ainda fazer alguma coisa. E eu acho que isso é muito bom, obviamente, alimenta-nos também muito o cérebro, mas temos de abrandar um bocadinho os nossos ritmos de consumo, porque senão é um bocado difícil. E tu não achas que tem a ver também com o facto de nós hoje em dia temos acesso a uma oferta muito mais diversificada? Ou seja, para a tua avó ouviu, ela provavelmente a dieta dela fazia-se em torno de 10 ou 20 ingredientes, não é? Exato. E quanto mais isto é quase uma coisa de matemática, não é? Quanto mais tu enches a tua despensa e o teu frigorífico de coisas diferentes, mais difícil é tu conseguires consumi-las todas dentro do prazo, não é? Isso é mesmo interessante, sabes? Porque eu estava no outro dia a falar com uma amiga minha sobre uma coisa que não, é fazer um paralelismo com o consumo de moda. Quanto menos, quando eu limpei o meu armário, eu tinha 8 portas de armário e vendi praticamente tudo quando decidi mudar um bocado a minha vida, e eu era completamente viciada em fast fashion e em moda, e meu marido até gozava, dizia que eu devia ter ações em Inditex para compensar o que lá gastava. E eu, cada vez que tinha menos roupa, eu percebia que me ajudava a ter cada vez menos. Ou seja, parece que há uma clareza mental quando tu consegues ver tudo o que tens, sabes? Sim. Em que consegues usar as coisas porque não te esqueces, não há... Eu acho que o nosso cérebro tem um limite de coisas a que consegue estar atento nos vários segmentos da nossa vida. E nós começámos a consumir muito em todos, de género. Toda a gente tem muitas peças de roupa, temos muitos alimentos em casa, temos muitos jogos de tabuleiro. Por exemplo, no outro dia estava a olhar para mim e tenho um móvel de jogos de tabuleiro. E eu adoro jogos de tabuleiro, mas jogo sempre os mesmos, portanto não... Isso é um bocado absurdo, sim. É um bocado absurdo, E não com é? as crianças, por exemplo. E com as crianças, há uma sala de brinquedos e a minha filha quer sempre os Legos, graças a Deus. Portanto, é assim, é tudo muito. E isso é verdade, porque a minha casa, quando eu faço as listas de compras, aquilo que nós temos sempre que ter em casa são os básicos. São os legumes da época, são as leguminosas secas, que demolho, e que se aguentam imenso tempo na despensa, porque eu compro as leguminosas sempre secas e depois demolho, congelo, demolho, cozinho e congelo para quando precisar de usar. Leguminosas, grão, feijão? Grão, feijão, sim. Até ervilhas e tudo mais, tenho sempre tudo. Ontem estou a levar as ervilhas, porque ontem nós temos um frascão de ervilhas secas. Mas, portanto, nós temos sempre estes básicos. E eu sei que mesmo que eu não tenha refeições planeadas para essa semana, eu com estes básicos, a massa, o arroz, o feijão, e os legumes da época, eu consigo safar-me. Eu não preciso de ter tofus e seitãs e tempês, que são ótimos para acrescentar à dieta e diversificar um bocadinho, mas eu consigo safar-me com os outros. Portanto, nós temos a nossa despensa incluída nas gavetas da cozinha, o que faz com que não tenhamos imenso espaço também para termos demasiadas coisas. E eu acho que isso nos ajuda, porque a nossa despensa é um gavetão grande, mais uma gaveta em cima. E isso ajuda-nos um bocadinho a racionalizar as coisas que temos em casa e a não desperdiçar. Mas achas que isso dá-te uma espécie de paz de espírito? Ou seja, fazendo o paralelo com a roupa. Ou seja, tu achas que com a roupa havia um lado de ti que convivia mal com aquilo, ou seja, como se tivesse ali Sim, porque eu adorava a moda e continuo a gostar muito, mas o ter muita coisa é uma decisão a mais que vais ter de tomar no teu dia. Ou seja, e olhas para aquela, desculpa, e se calhar olhavas para aquela coisa e dizias, ainda não usei isto, tenho que usar um dia desses. São micro-decisões e micro-sentimentos de culpa. Sim. Que é, eu comprei isto e ainda não usei, e estou a ter esse reality check, mas se eu ainda não usei, se calhar eu não devia ter comprado. E depois é aquele sentimento de
quero usar tudo o que tenho, mas a minha vida não são 365 dias por ano, não são 1000, portanto, vamos lá ter calma. Se eu tiver 20 pares de calças, eu praticamente uso umas calças 2 semanas e não as repito ao longo do ano, percebes? Portanto, temos de ter de abrandar um bocado isto, porque depois são micro decisões que temos de tomar todos os dias, para além do nosso trabalho, para além da educação dos nossos filhos, para além do nosso ativismo político ou da nossa participação social. É tudo a somar decisões. E é difícil, depois estamos todos cansados e todos em burnout e todos com ansiedade e com depressão, são as doenças do século XXI. Eu acho que é por isto, nós temos opções, muitas opções. Essa eu já pensei várias vezes fazer como... Eu não conheço ninguém em Portugal que faça isto, mas nos Estados Unidos há pessoas que fazem aquela coisa de ter tipo um uniforme, tens uma roupa que usas sempre. O Steve Jobs fazia isso. Exatamente. Sim, era a camisola gola alta e as calças de ganga, ponto. O meu marido está sempre a dizer que... Aliás, o meu marido é um ótimo exemplo. Mas não faz isso? Não faz isto, mas... Está no caminho. Está no caminho. Ele gostava muito de o fazer, mas basicamente ele tem uma porta de armário de 60 cm, onde em cima tem as camisas e os casacos. Na gaveta na primeira gaveta tem as calças, os calções, os fatos de banho e a roupa de desporto. Na gaveta de baixo tem t-shirts, camisolas, e é isto. Portanto, ele tem um armário pequenino. Ele abre o armário e ele vê tudo o que tem. E aí, os sapatos estão lá também, ou seja, os sapatos estão na parte de cima. Tem tudo, incluindo gravatos, tudo, está tudo ali. A única coisa que não está são meias e boxers, porque estão na casa de banho, que é mais prático. O resto está tudo ali. E eu acho que há uma certa paz de espírito. Ele tem camisas brancas, ponto. Os casacos são neutros, não há assim grande variação. E isso dá paz de espírito. E eu olho para mim e tenho muito mais opções e depois uso sempre a mesma coisa, que é a parte de cima branca ou preta, calças de ganga ou calças pretas ou o que seja, e um casaco neutro. Portanto, é engraçado que eu gosto muito da variedade, mas é só para dias especiais. Exato. O resto do dia-a-dia acabo por sempre usar a mesma coisa. Portanto, porquê ter tanta coisa, não é? Sim, sério, bem jogado. O Obama também tinha uma coisa desse género. Há imensa gente, CEOs de empresas. Com os fatos, sim. CEOs de grandes empresas, sobretudo na América do Norte, têm muito esta filosofia, porque lá está, têm que tomar tantas decisões tão importantes que não querem que essa seja mais uma no seu dia. Pronto, para mim isso é um bocadinho too much, porque eu gosto da expressão que a moda Exato, pois é isso. Mas é interessante pensar sobre isso, simplificar, não tem de ser um armário cápsula, não tem de ser sempre tudo igual, mas que nos traga paz de espírito de alguma maneira. Para algumas pessoas vai ser abrir e ver tudo o que tem, para outras vai ser ter um Excel onde sabem tudo o que tem e pensar logo nas coisas no Excel. Depende um bocadinho das pessoas. Essa é boa. Então, mas diz lá, quais são as... Nós já falamos aqui de algumas coisas, mas quais são os comportamentos principais para ti, ou seja, os comportamentos que para ti têm mais impacto e que tu recomendas mais às pessoas, digamos assim. Ou seja, quais são as principais as principais mudanças que as pessoas podem fazer? Eu dou sempre o exemplo do desperdício alimentar na alimentação de base vegetal, sempre, porque lá está, sou um bocadinho fact-based, gosto muito do projeto Drawdown e portanto para mim essa é muito óbvia. Eu sigo uma alimentação de base vegetal. E já agora para quem nos está a ouvir, descreve os benefícios da alimentação de base vegetal. Portanto, a alimentação de base vegetal que não é necessariamente vegetariana, não é? Primeiro, não é necessariamente vegetariana. Estamos a falar de uma alimentação tradicionalmente mediterrânica, e o tradicionalmente é importante porque a alimentação que nós fazemos hoje em dia, mesmo nos países do Mediterrâneo, já não é uma alimentação mediterrânica, é a alimentação que se fazia antigamente no Mediterrâneo. Portanto, estamos a falar de uma boa base de legumes, de leguminosas, de cereais e muito menos proteína animal. Portanto, se calhar falamos de uma quantidade pequena de leites e ovos. Falamos de peixe, uma alimentação mediterrânica inclui peixe. Na minha opinião, acho que devemos ter algumas reticências em relação ao peixe, porque existe também pesca muito mal feita. Portanto, eu levo uma alimentação de base vegetal que é quase vegetariana, mas não estritamente vegetariana. Portanto, eu consumo ovos e laticínios. Por uma questão de não conseguir reduzir essas duas coisas, se bem que ovos, imagina, nós somos 3 lá em casa, uma caixa de 6 ovos dá-nos para 2 semanas, porque para nós é quando não conseguimos fazer nada, não temos nada à mão, fazemos uns ovos mexidos ou fazer um bolo ou o que seja. Portanto, não é exagerado. Existe um projeto muito giro para quem quer perceber um bocadinho melhor sobre a alimentação de base vegetal, que se chama Eat Lancet, que foi basicamente uma comissão que a revista científica da Lancet pediu para se responder à pergunta como é que se vão alimentar as pessoas, os 10 bilhões de pessoas que vamos ser em 2100, de maneira saudável e sustentável. Portanto, teria, ao mesmo tempo, não pode ser menos saudável para as pessoas para ser melhor para o ambiente. Tem de ser as duas coisas, tipo o diagrama de Venn, tem de ser o do meio. E isto, eu acho que este para mim foi um estudo bem feito, foi buscar muito bons especialistas na área da alimentação e da sustentabilidade,
e chegaram à conclusão que a dieta mais saudável e mais sustentável seria a mediterrânica, com muito menos carnes vermelhas, e quando estamos a falar de menos, o intake de proteína de carnes vermelhas por dia é menos de 30 gramas. 30 calorias de carnes vermelhas, de proteína de carnes vermelhas. Portanto, é mesmo muito pouca carne vermelha. Isso okay? é muito pouco, de facto. É mesmo muito pouco, é que mesmo um bifinho por semana. Sim, ou menos. Ou menos. Na verdade é um bocadinho menos. Sim, 300, sim, é um bocadinho menos. Depende dos 300 ou 400, não é? Gramas no geral, não de proteína. Pronto, mas é quase tudo proteína. Desculpa. Não, gramas de proteína. Portanto, são 30 gramas de proteína, o que significa que são... 30 gramas de proteína, ok. Eu acho que é 30 gramas de proteína ou é 30 calorias de proteína. Tenho de ir ver. Mas isto está disponível na internet, portanto está lá. É melhor dizer hipótese uma vez por semana. Na melhor das hipóteses, uma vez por semana, acho que a média deve ser um bocadinho menos do que isso. Se bem que depois é preciso nós analisarmos estes estudos e fazermos um bocadinho um contexto, porque existe produção de gado bovino bem feito. Aquilo que se está a fazer nestes estudos, e é importante sempre nós levarmos estes estudos como que são médias estatísticas. Portanto, é daquilo que se faz no mundo. Se há um senhor ao nosso lado que faz criação de bovino em montado, em regime de agrofloresta ou regenerativo, ou a produção regenerativa, em que as vacas têm 2 hectares de pastagem, estamos a falar de números diferentes, obviamente. Mas estamos a falar, desculpa, de números diferentes em que sentido? Porque esse também é muito menos eficiente. É menos eficiente, mas é exatamente isso que se diz. Com aquele campo para vegetais, né, ou leguminosos. Mas a nível de emissões de gás de efeito de estufa e de regeneração é melhor. Ou seja, o que é que idealmente estaríamos a fazer? Estaríamos a produzir mundialmente menos carne vermelha e produzir melhor. Depois vais-me dizer, sim, mas isso alimenta menos pessoas, certo? Mas nós devíamos comer menos carne vermelha, portanto depois aproveitamos aquelas pastagens para produzir aquilo que devíamos estar a comer em maior quantidade. Certo. Pronto. Aquilo que estes estudos fazem são números globais de bovinos alimentados a soja, por exemplo, em que é preciso tu produzis a soja não para consumo direto humano, mas para alimentar uma vaca, portanto há perdas no sistema de eficiência também. Portanto, isto é preciso entender. Pronto, e estes estudos também que devemos também apostar no peixe como na parte dos alimentos animais, que não são a maior parte, incorporar o peixe como proteína animal prioritária. Pronto, eu tento seguir isto, sendo que incorporo muito menos peixe na minha dieta, porque é muito complicado hoje em dia garantir que o peixe que estamos a comer vem de pesca responsável, garantir que não estamos a sobrepescar as espécies de sempre, da pescada, da sardinha, que estão em sobreconsumo, ou o bacalhau, que nem sequer é da nossa costa, que é a espécie que mais consumimos. Portanto, aquilo que eu faço é, se eu for, por exemplo, fui aos Açores, comi veja, que é um peixe local, pescado por pescadores locais. E aí eu abro todas as exceções do mundo. Quero ter certeza daquilo que estou a comer, até porque gosto de comer vegetariano, não me custa nada, e faço essa alimentação. Porque é de facto a dieta com menos impacto carbónico que existe, é a dieta vegetariana. Sim. Se virmos o gráfico em comparação com a carne vermelha, é mesmo a diferença é gigante. Há um estudo muito giro que é de 2 senhores, que é o Pur e o Nemacek, que é de 2018, que já houve entretanto uma revisão em 2020, não por eles, mas por um italiano, que vai mais ou menos corroborar, até vai intensificar um bocadinho o resultado das análises deles, que dizem, basicamente fazem um estudo daquilo que são os alimentos com mais e menos pegada carbónica, e que demonstram que a carne vermelha produzida da melhor maneira possível vem na mesma ter mais emissões do que vegetais. Tenho aqui os números deles. Tens? Boa. O que é muito interessante, porque isto é ciência a ser feita. Depois, claro, há pessoas que não gostam muito destes dados, mas são o que são. Não significa que não se possa produzir melhor em quantidades pequenas, numa escala diferente, mas no geral é isto que temos. Sim. E fazes mais coisas, não é? Faço. Para além do desperdício de... Sim, a redução mais social e desperdício alimentar para mim são muito, muito importantes. Outras coisas que faço, vais ter uma informação estreia, de primeira mão. Nós deixámos de ter carro e decidimos viver sem carro. Esta foi uma decisão recente. Nós tínhamos um carro elétrico que era emprestado por uma marca, e a parceria terminou e nós decidimos, então era uma ótima oportunidade para vivermos sem carro. Porque tínhamos acabado de vender o nosso último carro 3 semanas antes do fecho da parceria, portanto foi assim. E eu penso, as coisas vêm, nós temos 2 hipóteses, não é? Ou ficamos chateados e tentamos resolver à pressa e não vai ser a melhor decisão, ou vamos tirar o melhor do que isto nos dá. E a verdade é que nós somos
muito privilegiados, porque nós já fazíamos a maior parte da nossa vida a pé, de bicicleta e transportes públicos. Pois, provavelmente vocês não passaram a usar menos carro no sentido de... Né? Sim, nós usávamos muito pouco Sim. o carro. Usávamos o carro para fins de semana, usávamos o carro para, às vezes, preguiça, muito honestamente. Se eu tivesse de vir aqui ao podcast, em vez de utilizar uma mobilidade partilhada, se calhar trazia o carro só por uma questão de conveniência. Claro. Mas a verdade é que a mobilidade partilhada tem vantagens, porque o mesmo carro, em vez de estar parado durante 12 horas ou durante 8 horas, isto é muito engraçado, nós usamos o carro, a maior parte das pessoas usa o carro para ir para o trabalho, fica estacionado durante as 8 horas de trabalho, depois vai para casa e depois fica estacionado durante as 12 horas da noite. Portanto, o carro tem muito pouca utilização. Sim. Na mobilidade partilhada, um carro serve a várias pessoas e isso ajuda-nos a diminuir a poluição das cidades, melhorar a qualidade de vida e, obviamente, tem menos emissões também associadas. Sobretudo porque eu só utilizo mobilidade partilhada elétrica, o que é também um benefício. Portanto, decidimos deixar mesmo de usar o carro, comprámos uma bicicleta de carga porque as nossas grandes dificuldades é a nossa cadela, que é enorme e que vem connosco todo lado. Temos também uma filha, embora a nossa filha já sabe andar de bicicleta, está a fazer as compras do mês, aquelas maiores. Se nós mandarmos vir online, vem sempre tudo cheio de sacos e tudo cheio, e nós preferimos ir aos sítios e comprar, e isso a bicicleta de carga dá jeito. Ou sempre que precisamente no outro dia precisávamos de ir buscar um espelho que comprámos em segunda mão. Uma bicicleta de carga dá jeito, em vez do carro, que é um espelho grande. Portanto, tentamos fazer assim, agora vamos viver só com bicicleta, a pé, transportes públicos. Desde que isto aconteceu, já para aí há quase um mês que andamos a tirarmos o passe e de facto funciona super bem. E até ir a concertos em que acaba o concerto à 1 da manhã e nós antes nunca na vida viríamos de metro à 1 da manhã e agora vimos e é ótimo, estamos os dois a conversar, não estão a conduzir. É muito interessante. A nossa filha adora, passa a vida no metro, adora andar de comboio. Eles adoram, os miúdos adoram, sim. Adora. E fica fascinada com coisas que eu acho mesmo que é engraçado. Nós, no Campo Grande, o metro vem para cima da rua e os olhos dela tipo magia, né? cima. É mesmo muito engraçado. E levamos a bicicleta dela para andar de metro e depois sairmos do metro e ela está com a bicicleta. Portanto, é uma vida muito mais saudável, muito mais ritmada, em termos mais lento, não é? Um ritmo mais lento e mais sustentável. Portanto, desculpa uma pergunta de cético, mas e de férias, como é que é? Essa é outra. Portanto, o que é que nós decidimos fazer? Porque nós também vamos de férias, também vamos fins de semana, os meus pais têm em casa a minha família do Fundão, não é? A família dos Vale do Alentejo, portanto nós precisamos de ir. Quando precisamos de ir a sítios que são longe do género, se eu tiver de ir a Oeiras ou a Sintra ou o que seja, mobilidade partilhada, aqueles serviços de chamar um carro, que isto em vários, não quero estar aqui a dar destaque nenhum. Podes dizer, não sei muito bem qual é a tua política. Nunca percebi porque é que não se podia dizer. Pronto, tipo as Ubers da vida e os Bolts e tudo mais, ou os táxis. E quando vamos de férias, alugar carros, renta-carros. E eu não sabia disto, mas por exemplo na Uber dá para alugar carros. A sério? Eles, portanto, é como a renta-car na mesma, mas o processo é todo pela aplicação, o que facilita. Portanto, é alugar um carro. Sim. E acho que eu tenho uma amiga que há uns anos, não foi há tanto tempo assim, que ele quis fazer isso ele trabalhava perto de casa, mas quis deixar de ter carro e passar a alugar um carro quando precisava. E não conseguiu. Mas agora já há muita oferta, porque depois outro amigo meu recentemente disse-me que tinha alugado um carro baratíssimo. Sim, há muita oferta mesmo. Há muita oferta hoje em dia já, e ainda bem, sinceramente, porque se nós começarmos a pensar nos custos que tem um carro, mesmo financeiramente esta foi a melhor decisão que nós podíamos ter tomado, porque comprar um carro, para nós fazia sentido ser um carro elétrico, e tinha de ser um carro desse, tanto para fins de semana como para coisas mais pontuais. E isso significava que tinha de ser, sendo um carro elétrico com estas características, nunca ia ficar super barato. Então, entre a entrada que íamos dar para o carro, logo em entrada nós não gastamos sequer isso em 3 anos de mobilidades partilhadas e alugar carros. Depois mais aquilo que se tem que pagar todos os meses de crédito, porque nós no caso não tínhamos como pagar um carro a pronto. Quer dizer, é incomparavelmente mais barato. Para não falar de UCs, para não falar de revisões, de inspeções, de caso seja carros a motor de combustão, há tantos gastos com carros. E depois é uma coisa, é um ativo, é um passivo. Porque é, tu chegas ao stand, compras o carro, sais e desvaloriza-o para metade. Portanto, não é sequer um investimento racional e para a maior parte da população é o segundo segundo maior investimento que fazem. Não gosto de chamar investimento porque investimento tem retorno, mas é a segunda maior compra que fazem. Sim. A segunda maior despesa para além da casa é o carro. E em Portugal então temos uma cultura enorme de usar o carro. E somos um país de pessoas que não ganham assim tão bem. Portanto, usar o carro, deixar de ter carro, na verdade para nós foi uma decisão que começou por ser de necessidade imediata e de repente começámos a perceber que era melhor para tudo. Para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, passámos a andar muito mais de bicicleta, mais a pé, para o nosso orçamento familiar. Portanto, tem corrido bem. Sim, andar de bicicleta, por exemplo, nós estávamos a falar disso há bocado em off.
É muito mais agradável do que andar de carro, não é? Muito mais agradável. Eu e o João já experimentámos, por efeitos de publicações nas redes sociais, o João ir de carro e eu ir fazer de bicicletas de mobilidade partilhada, às giras em Lisboa, fazer exatamente o mesmo, ir até ao mesmo sítio. E eu, entre o estacionamento, o arranque, eu cheguei 10 minutos mais cedo. Para um percurso que demora 20 minutos, 30 minutos da nossa casa até ao Saldanha, o João demorou mais 10 minutos do que eu de bicicleta. Porque ele depois teve que estacionar. Ele teve que estacionar. E depois, lá fala o custo. Sim. Ele teve que estacionar e pagar estacionamento. Exato. Portanto, para além disso, sendo que no caso as bicicletas partilhadas de Lisboa estão incluídas no passe de 30 euros. Portanto, anualmente podemos andar com as bicicletas à vontade. No caso, nós também temos uma bicicleta nossa, que usamos sempre que não existem bicicletas partilhadas disponíveis para ir a algum lado, que também acontece. Ou às vezes o sistema está em baixo, dá jeito de ter esse plano B. Mas a bicicleta é uma opção mais saudável, mais sustentável e mais agradável, sinceramente. É muito melhor ir de bicicleta. Sim. Quer dizer, quando está a chover, não tanto, não é? Sim, mas sei lá, mesmo com uma capa da chuva, também não chove assim tanto. Nós tivemos, felizmente, muita chuva este ano. Mas não chove assim, não chove 100 dias por ano em Lisboa. Sim. Quando tiver a chover muito, apanhas um Uber. Não é? Exato, se estiver a chover muito é exceção. Sim. Portanto, senão está tudo bem. Sim, exato. Tu não és... Sim, além disso, nós não nos dissolvemos com a chuva. Essa é outra, que às vezes parece que nós ficamos à chuva e é tipo ácido cítrico, ou não é cítrico, não sei como é que se chama aquele ácido que corrói as pessoas. Sim. Mas nós conseguimos apanhar chuva sem nos dissolvermos, portanto está tudo certo. A nossa filha, por exemplo, adora andar tipo na chuva assim com a boca de fora a apanhar a chuva na cara, adora. E está tudo bem, depois seca. Nós às vezes estressamos com coisas que Sim, mas acho que a nossa cultura não tem uma ligação grande aos elementos, não é? Nós não gostamos. Não, sim, eu acho que para mim é aquela coisa dos avós que quando veem que a Graça está a brincar à chuva, ai meu Deus, ela vai ficar constipada. Os meus não se constipam por andar ao ar. Sim, pois nem para apanhar frio, constipam-se por causa de viroses. Portanto, são elementos virais que passam de... Sem vírus não há constipação. Exato. Portanto, é engraçado para dizer, ai, coitadinha da miúda, está aí à chuva. Ela está a rir-se, a brincar e divertida. Coitadinha, porquê? De quem? Não é? Mas neste workshop de pensamento crítico que eu tenho dado no módulo 2, que era sobre causalidade, eu começava sempre a pregar uma partida que estava na audiência, que era dizer, no outro dia apanhei uma constipação, aqui há uns dias e tal, passei um bocado mal, porque é que terá sido? E variava, mas normalmente havia alguém que levantava a mão e dizia, porque apanhaste chuva ou apanhaste frio. Pode ter sido, mas não foi isso só. Não foi só isso, se pode ter baixado um bocadinho as na melhor das hipóteses, sim, na pior das hipóteses não pode ter sido só exato, isso. Exato, mas é engraçado. E também, às vezes, nós vivemos felizmente no século XXI, temos medicina moderna à nossa disposição. À partida não morremos de uma constipação. Sim, exato. Portanto, sim, pode ser um bocadinho mais chato, mas sei lá, no caso da minha filha, se calhar ficam alguns dias em casa nas mimocas com os pais e, quer dizer, quando não tens de trabalhar ou com os avós e pronto, e está tudo bem, ninguém faz parte. Sim. E as crianças é uma boa ponto para uma coisa que eu estava para te perguntar há bocado, que é estas mudanças são todas ou são algumas delas difíceis de fazer por vários motivos, não é? E, por exemplo, no que toca a mudanças de hábitos, da alimentação, da moda que falámos há bocadinho, ou das coisas a mais que nós temos em casa, por exemplo, às vezes é mesmo muito difícil desbloquear as coisas quando são hábitos culturais, por exemplo. E, por exemplo, no caso das crianças, eu vejo isso com as minhas filhas, elas têm claramente coisas a mais e é uma torrente que eu não consigo parar. Nem eu. E a minha preocupação em pará-la não é só ambiental, digamos assim, é um bocado aquela coisa do... desperdício faz um bocado de impressão, não é? Sim. Eu adorava ter uma resposta para ti, juro, adorava, porque eu também não consigo, imagina. Nós até ao dia não comprámos brinquedos para a nossa filha porque toda a gente enche de coisas e nós temos brinquedos nossos quando éramos pequeninos, portanto nós o que pedimos sempre à família é não lhe deem mais brinquedos, deem livros, se tiverem na dúvida deem livros, não, ou deem experiências para ela ir fazer cerâmica ou ir fazer alguma brincadeira ao ar livre ou fazer... Essa é boa, sim, essas duas são boas. Só que nós pedimos sempre, ofereçam-lhe tempo de qualidade, por exemplo, os meus sogros oferecem as aulas de natação e são os meus sogros que vão com ela à natação. Se a minha mãe já ofereceu uma experiência deles irem ao Museu dos Costos em que andam, e depois aqui, ainda bem que não foi comigo que isso faz um bocado de confusão dos costos com os cavalos tipo a Torreira do Sal, mas enfim, não, sério? faz um bocado de confusão. Mas eu andei a cavalo durante imenso tempo e a minha filha também anda e gostamos imenso, mas acho que há limites àquilo que cavalos ao Torreiro do Sol com uma carroça em cima, acho que temos, depende da altura do ano. Mas ela foi e adorou porque ia com uma princesa, porque era uma senhora vestida de princesa e a minha mãe ofereceu esta experiência aos netos e foi com eles, portanto, para além de ter sido uma experiência que lhes ficou para sempre marcada, foi o tempo de qualidade entre a avó e os netos,
Ou Sim. eu ofereci ao meu sobrinho aulas de culinária porque ele queria imenso aprender, então foi fazer aulas de pastelaria e aprender a cozinhar e ele adorou. Portanto, acho que há estas experiências todas que nós podemos dar que são muito mais ricas do que mais um presente, mais um brinquedo, até porque o exponencial de felicidade quando passas de 1 para 2 ou de 2 para 20, não é? Claro. O 19º para o 20º já não há quase incremento de felicidade. Portanto, isto é teoria económica, não é? Portanto, não é... A utilidade marginal é muito baixa. É muito, muito baixa. Marginalmente não Sim. ganhas nada com isso. Se calhar ganhas muito mais Esse é um bom ponto, sim. em brincar com Já os miúdos. estou a recolher argumentos. mas é interessante. Eu também não consigo controlar sempre. Acontece sempre na altura do Natal ela ficar com brinquedos a mais, mas nós temos essa política, eu falo dela abertamente, de ela não ficar com tudo. E ela própria sabe disso. Ela sabe, ela adora as coisas que recebe e ela percebe que há meninos que não têm brinquedos e nós damos a esses meninos, ou que às vezes há um brinquedo que nós achamos que pode ser muito giro para oferecer a um amigo dela que possa gostar muito, sei lá, de dinossauros e receber alguma coisa relacionada com dinossauros, ou relacionado com a Patrulha Pata, e há uma amiga dela que gosta da Patrulha Pata. E nós guardamos e depois oferecemos. Portanto, não é... é bom financeiramente, é bom socialmente, é bom a todos os níveis, mesmo, por exemplo, a roupa em segunda mão. Eu só compro praticamente roupa em segunda mão à minha filha, faço mini exceções para algumas marcas nacionais que também gosto de apoiar, que fazem um bom trabalho a nível de sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental, mas ela já pega na roupa, se for nova, e diz: e era de quem? Era de que menina que era que esta t-shirt? Porque ela já sabe que há uma história associada às coisas e isso não é mau. Eu lembro-me da primeira vez, quando comecei a dizer à nossa família que nós não íamos comprar roupa nova, mas coitada Nilda, não vai ter nada novo. Mas coitada porquê? Porque o que é que interessa ser novo ou não ser novo, não é? Para ela há uma história nas coisas e depois ela passa a roupa dela a outros amigos dos nossos filhos e há um carinho, para quem é que vai? Agora vai para a Carlota, agora vai para a Francisca, e depois ela vê os dos filhos dos nossos amigos com a roupa Sim. e vês, isto era meu, que giro, pronto. E é uma relação que se constrói disso. A roupa não é só a utilidade de vestir, também tem esta attachment emocional. E os miúdos percebem isso e não se sentem coitadinhos se nós não os fizermos sentir coitadinhos. Claro, sim. Eu acho que isso é cultural e na verdade tem a ver com... liga a outros obstáculos nesta área, que é antigamente havia uma escassez de materiais, Sim. Tanto que mesmo em famílias relativamente privilegiadas era normal as roupas passar de irmãos para irmãos. Certo. As pessoas cresceram nesse ambiente, ou seja, na melhor das hipóteses, cresceram nesse ambiente. Yeah. E portanto agora não vais deixar de dar coisas novas aos teus netos, por exemplo. Sem dúvida. Eu fui a terceira e eu usei roupa dos meus irmãos, eu sou a única rapariga. Sim. E usei roupas de toda a gente e sempre teve tudo bem, porque como eu já era a terceira, já era a passagem uns para os outros. Ainda assim tive algumas roupas novas, o que seja. Mas eu acho que há por exemplo, a minha avó não lhe faz confusão remendar roupa e tudo mais, mas a roupa em segunda mão faz alguma confusão, porque para a minha avó, que é de uma aldeia pobre e nunca viveu com imensas possibilidades, isso é um trigger para aquilo que foi uma infância difícil. Isso, exato. Sim. Então eu percebo, e eu não levo a mal a minha avó a dizer coitadinha, mas levo a mal a minha mãe a dizer-me coitadinha, sabes? Porque, quer dizer, nunca passámos necessidades e nós também usámos roupa passados uns para os outros. Sim. Então eu consigo perceber que existe um Portugal rural envelhecido para quem isto é um problema, e com razão, porque para eles fizeram um esforço para ultrapassar essas barreiras para os filhos deles. Portanto, nós estamos a querer voltar atrás. Parece que é voltar atrás, sim. O que eu acho que esta geração provavelmente não é tão fácil, a maior parte da geração perceber, é que nós hoje em dia temos à nossa disposição muito mais opções de segunda mão e há muito mais consumo. Porque para a minha avó isto é uma questão difícil, mas ela sempre comprou na modista, porque nunca comprou mais do que uma peça de roupa a cada 2-3 anos. Portanto, também não comprava roupa ao desbarato em quantidades enormes que iam depois encher o deserto do Atacama de roupa, percebes? Portanto, essa não era a realidade dela. Por isso, a realidade dela faz sentido, que era comprar uma boa peça de roupa feita numa modista para lhe caber, para lhe ficar bem, Sim. uma vez a cada 2 anos. E isso seria um consumo sustentável. Ela não precisaria da segunda mão para isso. Portanto, quando as peças lhe chegavam em segunda mão, que usava as roupas em segunda mão, imagina uma peça de roupa que foi usada durante 20 anos por alguém e depois é passada em segunda mão para uma pessoa, como diz a minha avó, pobrezinha. E aí já não chegava em bom estado. Portanto, isso era a roupa de segunda mão que eles estão habituados. Não é a realidade hoje em dia. Sim, era bastante diferente. Sim. E eu acho que há outro desafio também, não para a geração dos nossos avós, mas mais para as gerações... ou por outra, se calhar também, mas menos visível aí, que na verdade, de novo, tem a ver acho eu, com outros desafios em muitas áreas, até, por exemplo, em termos hábitos melhores para a nossa saúde, que tem a ver com o nosso instinto e com a maneira como nós fomos programados pela evolução, digamos assim, não é? Por exemplo, porque é que é difícil nós comermos
nós controlarmos para não comermos muito açúcar. Né? Sim. Nós evoluímos para quando há uma fonte de alto conteúdo de hidratos de carbono, nós consumimos aquilo porque aquilo é uma fonte de energia rápida. E da mesma forma... E a carne, a mesma coisa. A carne a mesma coisa. Desenvolver-se. Exatamente. E a carne é a mesma coisa, o que é muito calórico e tem gordura. Sim. O cuidar das crianças é a mesma coisa, não é? Nós somos uma espécie altricial, não é? Nós estamos completamente focados nas crianças e queremos apaparicá-las, não é? E é muito difícil. Então, da mesma forma que esse instinto de comer açúcar funcionava bem quando tu apanhavas uns frutos silvestres e umas frutas de vez em quando, já não funciona tão bem como vais ao supermercado e tens lá bolos. Este instinto de cuidar das crianças funcionava bem quando era protegê-las de facto. Quando de repente entras numa loja e entras na Zara, sei lá, e tens uma roupa tão gira e tal, é quase irresistível tu comprares aquilo, não é? Sim, é engraçado isso, porque é mesmo uma questão de evolução, mas ao mesmo tempo nós deixámos de viver em comunidade. Portanto, eu acho que nós entramos meio em curto-circuito, porque ao mesmo tempo que continuamos a ter este instinto de proteger as nossas crianças e dar o melhor que conseguimos, deixámos de ter à nossa volta, a maior parte das pessoas, a comunidade de apoio, que é It Takes a Village to Raise a Child, não é? E quando não temos uma comunidade forte, temos muita coisa à disposição, eu acho que nós tentamos compensar uma coisa com outra. Do género, não temos os avós perto, mas vou-lhe comprar mais uma peça para ela se sentir. Tentamos dar amor. E os avós também. E os avós. E os avós a mesma coisa, não é? Há muitos avós que veem os netos, se calhar uma vez por mês, e quando vêm dão um presente. Porque não vêm sempre, não é? Portanto, há esta ligação, quero que tu te lembres de mim, quero que tu saibas que és cuidado, que és amado. E eu percebo o porquê, está nos nossos instintos. E tu tirares-lhes isso é quase eles interpretam aquilo quase como uma insensibilidade, não é? E eu percebo porquê. Sim. Porque imagina, aqueles avós não estão tão presentes na vida dos netos e não querem duplicar o amor que lhes dão no momento em que estão. E para eles, o oferecer é uma forma de cuidar, não é? E é difícil de contrapor isto, porque nós precisávamos de viver mais perto uns dos outros e criar crianças em comunidade para isto não ser um issue. Eu acho mesmo que se voltássemos um bocadinho a viver todos mais em famílias, em comunidades, não necessariamente famílias diretas, mas às vezes há comunidades que se criam, que são comunidades de apoio, redes de apoio para as crianças, que de repente nós queremos passar mais tempo a estar uns com os outros e a ver as nossas crianças crescer umas com as outras e estarmos em comunidade do que propriamente no centro comercial ou sábado à tarde ou domingo à tarde. Eu nunca tinha pensado Isso é um ponto engraçado, por acaso. Nunca tinha pensado... É uma questão social, não é? Sim, mas eu nunca tinha pensado que essa questão da comunidade podia ter implicações para o nosso consumismo. Eu acho que tem. É interessante. Há alguns sociólogos que concordam, mas não acho que seja algo super consensual. Mas pensa assim, se tu estiveres em casa e tiver um dia de chuva e estás com as tuas filhas em casa ao fim de semana, o que é que pensas fazer? Se calhar ir ao cinema, que é num centro comercial, tipicamente, onde vais comprar pipocas, onde se calhar ainda passas por alguma loja para fazer alguma coisa gira. Agora, se tiveres um fim de semana e tens um almoço combinado com os teus amigos em tua casa, ficam todos lá em casa a conviver claro que também há um consumo, claro que também compram coisas para se alimentar e tudo mais, mas os miúdos estão a brincar com os brinquedos uns dos outros, portanto há partilha de brinquedos, volta e meia se calhar há um que leva um brinquedo para casa e a tua filha fica com outro de outro miúdo e é assim, e convivemos mais e consumimos menos, não é? Sim, é um bom ponto, Se calhar há uma falácia aqui qualquer por trás, has de depois pensar. Não, há de haver aí causas conflituantes, mas é interessante isso, faz algum sentido. Pelo menos eu sinto cada vez que estou mais perto dos meus amigos e faço mesmo um esforço por isso, porque eu tendencialmente sou consumista. É uma coisa que eu tento muito batalhar em mim, mas tendencialmente sou. E tento sempre ter os fins de semana ocupados com atividades de amigos. Sim, para controlar o instinto. Sim. E não só, porque gosto de estar com eles. Exato. Acho que me acrescenta muito mais do que ir às compras. Sim, claro, exatamente. Sim, é um bocado como deixar de comer doces em barra, não é? Mal comparado, não é? Sim. Normalmente também substituís por uma coisa melhor. Sim. Eu estava a pensar noutra coisa. Por exemplo, no caso da moda, isto é um bocado estereótipo, mas acho que é um estereótipo que não é, enfim, não é muito exagerado, não é? Eu acho que fugir ao consumismo do lado da moda é especialmente difícil para as mulheres. Ou seja, temos para um homem. Muitas opções. E porque também tens uma cultura em torno disso, não é? Se a mim me apetecer ter um armário mais curto, sim, aliás, tranquilo, não é? há canais de televisão que já fizeram, ou seja, o pivô e a pivô, durante uma semana levaram todos a mesma roupa e eles só receberam e-mails, isto foi no Reino Unido, se não me engano, eles só receberam e-mails sobre a mulher estar sempre com a mesma roupa. Receberam e-mails? E-mails. Essa é muito boa. E-mails. Portanto, calma, não sei se foi o que, se foi... Eu mando o link. Sim, eu depois ponho na descrição. Sim. Portanto, é engraçado porque há uma cultura muito... Ou, por exemplo, tu vês as noites de Oscars e afins. É sempre sobre os vestidos delas e as roupas delas,
Porque eles vão sempre, mal ou bem vão sempre de fato. Portanto, a variação, se eles usarem mesmo fato durante 20 anos, se calhar há pessoas que obviamente, porque há fatos e fatos, e há, mesmo os homens hoje em dia já têm muito mais expressão criativa na maneira como se vestem, mas o standard continua a ser, vão com fato preto. O standard, não significa que sejam todos assim. Portanto, elas é que se repetirem um vestido de uma passadeira vermelha para outra, dizem, então, mas repetiu o vestido. E se calhar ele está a usar o mesmo fato há 20 anos. Por acaso, o meu marido tem o mesmo fato desde o dia em que casou e usa para todos os casamentos. E eu, por acaso, também uso muitas vezes as mesmas roupas, o mesmo vestido e a mesma... porque quero, mas a maior parte das minhas amigas usa roupas diferentes ou pede-me para ir variando para casamentos, pede-me vestidos meus e trocamos entre nós, para não ir sempre com o mesmo vestido. Sim. Que é uma coisa que é muito mais... Ou seja, o que eu quero dizer há um lado disto que é externo e nós podemos considerar uma certa injustiça, não é? Quer dizer, ambos os pivôs têm direito a usar a mesma roupa, não é? Isso é evidente. Sim. Mas também há um culto no mundo feminino, digamos assim, há um gosto, como é que eu ia dizer? A roupa é um interesse de muitas mulheres, não é? E por exemplo, da mesma maneira que sabe, muitos homens vão ao futebol para espairecer, muitas mulheres vão às compras para espairecer, não é? Sim, mas isso tem obviamente um contexto histórico, não é? Porque as mulheres, se tu pensares na mulher dos anos 70 ou 60, se calhar, dos 40 aos 60, vá, estavam em casa e tinham de estar bonitas quando o marido chegasse. Portanto, tinham este culto da imagem porque tinham de agradar aos homens, porque a vida das mulheres dependia de agradar aos homens. Ou seja, não sei se eu percebo isso, eu acho mas eu acho que isso é muito mais peer-to-peer. Hoje em dia é muito mais... Mas tem um contexto histórico, eu acho. Acho que não podemos... ou seja, não estou a subvalorizar esse contexto, como é lógico. Porque temos chegado até aqui, não é? Porque eu não acho que as mulheres gostem mais de se sentir bonitas do que os homens por uma questão de biologia. Acho que isso não está no nosso ADN. Garantidamente as mulheres das cavernas, os homens das cavernas, acho que não deviam ter grande diferença, porque não... Agora, podemos ter um sentido estético às vezes mais apurado, isso pode ser verdade, mas existem muitos artistas homens e, claro, adicionalmente, se tu pensares em 10 artistas que tenham à cabeça, a menos que penses na Frida Kahlo, não te vem mais nenhuma mulher à cabeça, provavelmente. Artistas plásticos. Artistas muito conhecidos do antigamente, portanto, não é que possamos dizer que o sentido estético é mais apurado nas mulheres do que nos homens, porque pelo menos nós valorizamos mais o sentido estético apurado dos homens enquanto artistas. Sim. Porque a nossa sociedade... Eu acho que tinha a ver com outro tipo de injustiças, né? Mas... Sim, ou seja, se fores dizer, mas as mulheres são mais sensíveis à estética, então porquê é que nunca foram valorizadas pelo sentido que deram à estética? Anyway, ou seja, mesmo que seja 100% cultural, né? Por exemplo, o gosto dos homens pelo futebol, precisamos admitir que é 100% cultural. Eu estou a dizer isto... É cultural, eu também acho que é cultural. Eu não vou ao futebol hoje em dia, portanto não... Sim, o meu marido também não, mas... Fujo desse estereótipo. Sim. Mas claramente, se eu dissesse a muitos homens, sei lá, olha, vocês, por exemplo, se eu disser a alguns amigos meus, futebol aquilo é um mundo de fugir, aliás, é uma das razões pelas quais eu deixei de ver futebol, deixa de ir ao estádio, né? E eu dizia, não, aquilo é o meu momento de relax semanal, não é? Sim. E para muitas mulheres o momento de relax é o momento de ir às compras, né? São as endorfinas, porque exatamente. O que é que os homens é a testosterona, não é? É o comportamento de grupo, os canos vocais. Sim, acho que o lado grupal é forte, sim. As mulheres também querem essa, não sei se são endorfinas, são dopaminas, não percebo muito o assunto, confesso, mas há qualquer coisa no nosso cérebro que nos faz ir à procura daquela felicidade instantânea. Sim. E se calhar essa felicidade instantânea para as mulheres tem a ver também com o consumo da roupa, porque e eu acredito que isto seja, que sim, já nos está muito enraizado, já está muito em nós, mas hoje em dia também os homens cada vez mais gostam mais de se arranjar, de se vestir. Sim, claro. Mas acho que está muito desassociado a um fenómeno histórico. Porque havia esse reconhecimento quando o marido chegasse a casa, estás tão bonita hoje, é um vestido novo, sabes? Sim. E o cérebro começa a descolar. Hoje em dia, acho que já não nos vestimos para os homens, muito honestamente. Aliás, às vezes, quando o João não gosta de alguma coisa, eu acho que ainda uso com mais orgulho, porque quer posso, e mando no que eu visto. Não, estou a brincar. Não, obviamente que também me interessa o que ele diz. Mas acho que já não nos vestimos para os homens, mas continuamos com esse reconhecimento do nosso cérebro instantâneo da gratificação de vestir uma peça de roupa e sentirmos-nos mais bonitas. Portanto, acho que sim, acho que existe essa ligação. E depois é difícil fazer tu conseguiste fazer essa transição? Sim, consegui, porque não foi transitório para mim, foi uma paragem abrupta. Vendi 80% do armário e não voltei a entrar numa loja de fast fashion, porque senão eu não confio em mim. Porque por muito que eu saiba os motivos que me levaram a deixar de consumir fast fashion, às vezes há um instinto de facto que o meu cérebro vai puxar para mim, portanto eu nem vou. Sim, e encontraste coisas que te realizam mais do que isso, no fundo. Sim, absolutamente. Isso é muito importante, nós ocupamos o tempo com coisas que efetivamente nos deixam felizes. E às vezes o deixar feliz, por exemplo, para mim a música ajuda-me imenso. Eu toco piano desde que sou mínima e voltei às aulas de piano há um ano e tal, 2 anos,
porque acho que me preenche muito e me ajuda muito nos momentos, mesmo em binge eating, sabes? Aquela coisa de ir ao frigorífico, porque eu trabalho muito em casa, então muitas vezes tipo, tenho aquele ímpeto de ir ao frigorífico, sabes? E às vezes não tenho fome, estou só aborrecida. Exato. Portanto, ir para o piano ajuda-me um bocado. Engraçado, essa também é uma boa dica também. Ou esses 5 minutos para o sol, só. Varanda, tinha sol. Ajuda essas coisas pequeninas. Sim, havia alguém, já não sei onde é que eu vi isto, e não tenho certeza que fosse só em relação à comida, mas era um truque que eu achei engraçado, que era quando tu tens esse impulso, a pessoa dar 5 minutos. Mas o problema são esses 5 minutos. Para lá dos 5 minutos. O meu problema são esses 5 minutos, sabes? Porque se eu aguentar para lá desses 5 minutos, já passou. Passou. Só que o aguentar esses 5 minutos é uma nervoseira para mim, por isso piano. Exato, sim. Pois os 5, quer dizer, se os 5 minutos for a pessoa estar tipo, são terror para mim, sentado com Sim, fico sentada a pensar. Com o relógio a contar, não é? Ainda hoje, tipo, queria imenso comer chocolate. E estava tipo, quero imenso comer chocolate. E queria um tipo de chocolate que eu geralmente não tenho em casa, que é aquele chocolate mesmo mau. Eu gosto de comer chocolate bom, porque gosto, tipo, aquele vinho to bar, chocolate preto com flor de sal, é mesmo bom. Mas apetecia mesmo aquele Kinder, sabes? Tipo, e eu pensei, eu vou sair de casa para ir comprar, tipo, já está a níveis absolutamente catastróficos. Estou mesmo que eu estava a comer aquele tipo de chocolate específico. E estava sentada, estava a tentar trabalhar e eu só via à minha frente ovos Kinder, sabes? E eu culpo a Páscoa por isto, porque ofereceram muitos ovos Kinder e eu culpo a Páscoa. Mas pronto, depois lá me distraí, fui até à varanda, fiz um chá, distraí-me, respirei fundo e depois voltei a trabalhar mais concentrada. Sim. Essa é boa. Só acho engraçado tu admitires essas dificuldades, isso é interessante. Eu tenho imenso. Eu tenho imenso, vivo imenso com um problema comigo própria, porque eu sei o que é mais responsável, mais sustentável, o que é que eu devo fazer, como todas as pessoas. Eu acho que eu não sou muito diferente de 99% das pessoas. Mas às vezes quem está na tua posição parece que tem um discurso moralista, não é? Pois, mas não, acho que esse discurso não pode, até porque as pessoas não podem ser culpabilizadas por tudo, não é? Nós temos indústrias que são altamente poluentes e que fogem às... A indústria da aviação não paga impostos sobre o querosene. Está isenta, percebes? Tipo, portanto, não vou culpar alguém querosene que é o combustível que anda de carro e que paga taxas sobre o combustível altíssimas, que se calhar são metade daquilo que... Sim, e depois tens lá está, as pessoas têm por trás dessa vontade, muitas vezes têm razões que são compreensíveis, ou da nossa evolução, claro, ou da vida delas, ou da vida e do historial delas. Por exemplo, o carro em Portugal, uma das barreiras as pessoas deixarem de usar carro e usarem transportes públicos é que o carro está associado a tu subires na vida, não é? Claro. Há diferença, há uma diferença percepcionada, enfim, em grande medida real, não é? Entre as pessoas que conseguem usar carro e aquelas que estão condenadas a andar de autocarro, não é? Certo. Então quando a pessoa consegue sair do autocarro e querem a liberdade do carro. Tu dizes de repente, não, agora vais continuar a andar de autocarro. Ou usa a bicicleta, que é tão fixe. Exato. A pessoa diz, não, quer dizer, eu lutei a vida toda para... Agora vou subir na vida. Sim. Mas sabes que isso também está muito associado à nossa falta de investimento na ferrovia e enorme investimento em rodovia. Sim. Porque se tu conseguisse ir a todo lado e fazer tudo de comboio, no centro da Europa, o comboio é a primeira escolha para viagens, não é a segunda. Sim. É a primeira. E há uma frase que é: um país desenvolvido é aquele em que os mais ricos andam em transportes públicos, não em que os mais pobres têm um carro. Sim. Porque um país desenvolvido é aquele que tem infraestrutura disponível para que toda a gente tenha acessibilidade e que faça a sua vida sem ter de gastar dinheiro num transporte individual. Porque um transporte individual é das coisas que, em termos de sociedade, faz menos sentido no mundo. Faz menos sentido para as pessoas, porque gastam mais dinheiro. Faz menos sentido para a sociedade, porque não se estimulam as ligações, as redes, não é? Sim, isola as pessoas, não é? Sim. Exatamente. Isola muito mais as pessoas, tens um transporte individual do que um coletivo. Portanto, e não faz sentido financeiramente para as famílias. O problema é que tu tiveste 20 anos em que estiveste consistentemente a investir em rodovia. Por exemplo, agora eu vou ao Fundão e há autoestrada direta para chegar lá. Ou vou, e antigamente demorava-se 4 ou 5 horas a chegar ao Fundão. E agora demora 2, certinho, a chegar lá. Mas se eu for de comboio, eu vou ter de parar em Castelo Novo. Só há um senhor que faz táxi e que pode ir buscar de Castelo Novo para me levar até a terra da minha avó, que é na Ataleia do Campo. Portanto, se eu quiser ir para o Fundão, e tive esta experiência a semana passada, porque eu tive de ir para lá dar uma palestra, eu tenho casa no Fundão, 15 minutos do Fundão, na Ataleia do Campo, e eu não pude ir de comboio, porque eu não tinha horários para conseguir chegar a Castelo Novo de autocarro, o senhor ainda estava a fazer serviço de táxi, porque eu ia chegar à 1 da manhã e ele não estava a fazer serviço. Depois, se eu fosse de bicicleta, porque essa era uma pessoa que nós estávamos a estudar, levar a bicicleta no comboio e ir, eu ia demorar 2 horas de bicicleta, porque aquilo é serra. Da minha bicicleta nem sequer tinha carga para aguentar e eu não tenho estofo para aguentar serra durante 2 horas.
Portanto, eu depois não conseguia sair da minha casa do Fundão, da Atalaia, ir até ao Fundão dar a palestra e depois apanhar outra vez o autocarro. Tinha que ficar 5 horas, o comboio ficava 5 horas à espera e também não dava. Mas quer dizer, nós podíamos ter resolvido isto com os chamados light railways, não é? São os comboios que fazem as ligações mais pequeninas, um bom investimento da nossa ferrovia, com eletrificação, com automação. E existem pessoas a falar disto em Portugal há anos e anos. Tens especialistas de mobilidade, tens o Mário Alves, tens o Carlos Gaivoto, que há anos que têm soluções para as coisas. O problema é que não se faz, porque dizeres em Portugal, politicamente, que vais investir na ferrovia e deixar de investir no carro, tu não tens ninguém que vote em ti. Não tens. Porque as pessoas ainda não perceberam que esta roda de hamster a que foram habituadas é pior para elas. E pensam que quando estamos a tirar direitos aos automobilistas e às pessoas que conduzem, estamos a tirar direitos às pessoas. E a verdade é que nós queremos dar mais direitos às pessoas. A todas as pessoas, em todos os sítios do país. Porque há neste momento uma discrepância enorme entre o que é o Portugal rural e o Portugal urbano. Porque não temos acessibilidade que ligue os dois. Portanto, se não temos acessibilidade para ligar os dois, como é que vamos desenvolver o interior do país? Como é que não vai haver desertificação? Como é que vai haver coesão territorial? Mas tens mais gente no urbano, portanto eleitoralmente é difícil fazer isto. É muito difícil fazer isto. E tens muita gente no urbano e muita gente a querer sair dos meios rurais e ir para a cidade porque querem subir na vida. Isso, querem isso. Quando nós devíamos era estar a ter políticas de coesão territorial que nos permitam viver bem em qualquer zona do nosso país. E isso é que eu acho que a sustentabilidade pode resolver, porque não é só uma questão de ambiente. É uma questão de melhorias na acessibilidade, melhorias no nosso estilo de vida, na habitação. Porque se tiveres um comboio ultra rápido que faça Lisboa-Coimbra em 40 minutos, qual é a diferença entre viveres em Coimbra ou viveres em Cascais? Nenhuma. Sim, claro, exato. Exatamente. Portanto, de repente, abre-se uma oportunidade de habitação na maioria do país. Se tiveres acessibilidade de qualidade. Sim, é como isso. As cidades europeias que as pessoas vivem muito fora da cidade, mas tem um comboio qualquer que faz a ligação diária. Verdade. Já deixaste, Londres, por exemplo. Já deixaste de ir a Londres, é isso que eu ia dizer, já deixaste de ir a Londres porque vais para Stansted, por exemplo. Não, porque há um comboio que liga, que é o aeroporto ou mais longe até, sim. Por acaso não sei se é mais longe, mas é super longe, é 1h30 do centro da cidade. Mas há um comboio que liga. Não, desculpa, foi aí que eu fiquei, exatamente. Foi Stansted. Sim. Portanto, na verdade, toda a gente é muito contra aeroportos fora de Lisboa, mas nós temos um país que de comboio se fazia muito rápido. Eu morei em Milão durante um ano e do aeroporto até ao centro da cidade demorava quase 1 hora. E era o aeroporto que existia, estamos a falar de Malpensa, que é o aeroporto em Milão. Sim, Portugal é excepcional nesse aspecto. Né? Não é normal haver metro no aeroporto, sim. no centro da cidade, não é? Isso é que não é normal. Mas pronto, são lutas difíceis, conversas muito difíceis politicamente. Sim. Não há muita coragem política, eu acho. E a ferrovia exige investimento, houve uma altura. Eu acho que essa altura em que se deixou. Mas menos do que a aviação, exige menos investimento do que a aviação. Sobretudo menos do que recuperar empresas com dinheiro dos contribuintes. Exato. Esse período em que nós investimos muito na rodovia, eu lembro que havia argumentos a favor desse tipo de investimento que envelheceram mal, já não me lembro quais é que eram exatamente. Não, e há argumentos... Porque o comboio teve o seu apogeu e depois foi perdendo, parecia quase um transporte do passado e depois voltou. Não é? Voltou, porque se percebeu que em termos de eficiência, constrói-se uma ferrovia com menos dinheiro do que se investir porque depois a ferrovia vai dando também publicamente dinheiro, porque tu pagas os bilhetes ou pagas os passos de comboio e o dinheiro também vai entrando no Estado. Portanto, não é só aqui tiveste de inventar as portagens para pagar, portanto também não é gratuita, uma rodovia, muitas vezes as mais modernas não são gratuitas, portanto não é que seja um serviço público já estava construído e são as nacionais, não é? Portanto não tiveste vantagens em construir, tiveste muitas vantagens para grandes empresas também, obviamente, mas a rodovia não é a longo prazo tão vantajosa como a ferrovia, porque hoje em dia já existe ferrovia muito moderna, eletrificada, automatizada, em que já consegues interligar uma rede de comboios complexíssima e tu consegues interligá-la. Portanto, quando fui a Bruxelas o ano passado com a Comissão Europeia, estava a falar com a senhora que lá vivia, que era francesa, e que dizia que ia a Paris todos os fins de semana ver a família, porque era 1 hora de comboio. Sim, é impecável. Percebes? Isto é um mundo em que eu quero viver, eu não quero viver num mundo em que eu demoro mais tempo a ir ao Fundão de autocarro do que se calhar ir a Paris de avião, não é? Não faz sentido. Nós temos de autocarro, não, de carro. Temos de arranjar maneira de nos ligarmos às cidades do nosso país e às cidades europeias com menos custo para as pessoas, com menos custos ambientais e com melhores benefícios sociais. E isso chama-se ferrovia. Exatamente. E tu andares de carro, a verdade é, tu andares... Eu acho que é uma das coisas para as quais nós daqui a 10 não digo, mas há 20 anos vamos olhar com alguma estranheza,
é esta coisa de nós irmos a conduzir o nosso carro durante horas entre uma cidade, que é uma perda de tempo. Sim, estás cansado, não podes ir fazer nada. Podes ir ouvir podcast. Sim, vais ouvir podcast, eu faço isso, mas sei lá, eu quando vou no metro com o João e vamos os dois a algum lado, a um concerto, jantar fora, o que seja, vamos a conversar o tempo todo, vamos no carro, acabamos por ir ouvir, lá está, ouvir o podcast ou ouvir uma música. E acabamos por um de nós está ao telemóvel, o outro não pode estar a conduzir. Sim, mas é uma seca, sim. É meio estranho, porque não irmos todos a conversar e, não é? É muito mais confortável andar de comboio do que andar de carro. Não ter de ser eu a conduzir e depois ficas cansado e tenho de pôr os óculos à noite quando estou a conduzir porque levo com as luzes e tenho estigmatismo, sabes? Não faz sentido, vais cansado, há mais acidentes, não faz sentido. Não faz sentido. Eu quando vou ao Porto, por exemplo, vou sempre ou tento ir sempre de comboio. Claro. Depois nem sempre é fácil, depois tiveres que ir se tiveres de mais marcar sítios. se tiveres de marcar bilhete na véspera, às vezes já não apanhas. Já não apanhas, exato, sim, exatamente. Outro obstáculo cultural que existe para a mudança de hábitos, por exemplo, do lado da alimentação, é a cultura em torno da carne, digamos assim. Tu de certeza que já sentiste isto várias vezes, não é? Com a alentejana e a minha vida do fundão, não é? Como não? Do fundão e depois do outro lado traz os montes, portanto sim. Tu a pessoa que... Bem, tens duas dimensões disto. Tens uma dimensão, eu diria, mais compreensível e uma menos compreensível. A mais compreensível é, há um almoço de família e se tiver que ser feito um prato especial para a pessoa que é vegetariana, é chato, isso percebe-se. Sim. E depois há outra que eu acho mais incompreensível, que é como se, imagina, vais jantar fora e tu és vegetariano e pedes um prato vegetariano, é como se quebrasses a harmonia da refeição, não é? Sim, as duas já me aconteceram. Ora, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é, por exemplo, eu nunca peço para ninguém fazer pratos especiais para mim. Eu safo-me sempre, porque nem que fique a comer batatas fritas, isso é uma refeição na minha vida inteira, portanto, não é por aí. E também não peço aos meus amigos para escolherem restaurantes diferentes, porque mais uma vez, se houver pão, eu estou bem. Pãozinho e queijinho nunca falta uma mesa portuguesa. E depois é engraçado estas questões culturais, porque nós tradicionalmente temos muitos pratos vegetarianos em Portugal. Se nós formos pensar, a minha avó, o que é que ela comia muitas vezes? Sopa de feijão com couve. Que, em termos nutricionais, tem proteína, tem hidratos, tem nutrientes todos que nós precisamos. Portanto, nós normalizamos a sopa de feijão com couve, e bem, mas depois, se eu não puder um chouricinho lá, é que já não dá, não é? E não faz muito sentido, na verdade, porque nós, tradicionalmente, a carne era para alturas de festa, porque não havia poder de compra para ter carne todos os dias. Sim. O peixe não é, no interior do país, então não se comia peixe, não é? Ou comia-se peixe salgado, não é? Mas não era sempre. A minha avó o que comia mais era as leguminosas e os legumes, e comia a carne dos enchidos, porque são os restos, que era o que era mais barato. Portanto, se me forem dizer entre um naco de carne ou um pão com chouriço, eu vou escolher um pão com chouriço. Eu não vou porque não como, mas se tiver de comer, como o pão com chouriço, porque são os restos dos restos dos restos. Chouriço não é um bom exemplo. Uma alheira é mais e as farinheiras são mais. Faz pior. Faz pior, são muito mais processados. Mas é engraçado porque nós, em Portugal, por sermos um país mais pobre, encontramos formas na nossa alimentação de combater o desperdício alimentar, não é? Sim, exatamente, sim. Os enchidos são um exemplo. Sim, tradicionalmente tu combatias o desperdício não por seres boa pessoa, mas porque era necessário. Certo, claro. Qual é que leva arroz? Eu não sei se é a farinheira que leva arroz ou... Arroz é... Não, é mais escuro, é o... Morcela? Sim, morcela. Acho que sim. Bem, Espero não estar a dizer é morcela. Temos aqui uma queda do David. é David diz que sim. Portanto, nós punhamos os restos, ou os pastéis do que quer que seja, eram restos. As pataniscas são restos enfiados e fritos, não é? Não tem... Portanto, nós temos uma cultura que também... As pataniscas de vegetais são portuguesas. As migas são vegetarianas. É pão com legumes. Depois podem enfiar lá outras coisas, mas existem pratos vegetarianos em Portugal. Há um que eu dou sempre o exemplo, que não é português, mas na maior parte dos restaurantes há pizza. A pizza é vegetariana, não é vegan, mas é vegetariana. Portanto, nós gostamos de coisas vegetarianas, só que às tantas temos aquela percepção de que, não, eu não como vegetariano. Toda a gente que é omnívora come vegetariano. Os vegetarianos só não comem a carne, é ao contrário. Sim, claro, sim. Portanto, ok, eu percebo a parte familiar, percebo que seja chato eu fazer um prato, mas eu nunca obrigo ninguém a fazer um prato para mim. Se eu quiser muito, levo um prato. E levo um prato para toda a gente. Tenho um exemplo muito engraçado. Para aí há 3 ou 4 anos, nós fazemos em casa dos meus pais, no Algarve, fazemos todos os anos um encontro de primos, que são com os primos da minha mãe. E a minha mãe tem sempre o leitão, arroz de pato, assim, coisas grandes, porque somos muitos. E eu, pai, há 3 ou 4 anos, decidi fazer uma lasanha de ricota e espinafres. E a minha mãe disse, mas faz pouco que ninguém vai comer isso.
Está bem, eu fiz uma lasanha, sim, para 6, 8 pessoas, sim, grande. A primeira coisa a ir embora foi a lasanha. Portanto, nós não temos a versão ao vegetariano, nós só pensamos que temos, pois as pessoas quando comem gostam, não é? Sim. E esse, já agora, desculpa, para fazer um paralelo com a nossa conversa anterior, e não querendo, enfim, andar aqui, não gosto muito de estereótipos exagerados das distinções de sexo, mas, por exemplo, no caso do vegetariano, eu acho que se passa exatamente o contrário, que há muitos homens que têm estigma. Sim, como se fosse, Sim. Não sei, não percebo. Mas é, na verdade, uma espécie de fraqueza, não percebo muito bem. Não? Mas ou seja, é a mesma cultura que faz com que as mulheres se apreciem mais a beleza, Exato. é aquela que faz com que os homens não queiram tirar a carne vermelha, que dá músculo, Por exemplo, olha, uma coisa que já tem sido estudada que era interessante era medir a variação dessa aversão ao vegetarianismo nos homens, ou seja, a diferença entre sexo no outro género na aversão ao vegetarianismo, compará-la entre países e perceber o que é que a explica. Olha, por exemplo. deve ser engraçado. Não sei se existe, nunca vi. Já alguém pegou nisso, de certeza. Já de certeza, mas eu nunca vi. Também não. Mas parece interessante. Mas é engraçado, por exemplo, felizmente à minha volta tenho muitos homens que combatem muito esse estereótipo. O meu marido é o primeiro a querer fazer uma alimentação vegetariana em casa, embora fora de casa coma carne por opção. Ele prefere mesmo que em casa não comer carne, porque diz que se em casa não comer, depois não se sente mal se der exceções fora de casa. Exato. Ou o padrinho da minha filha, que tem quase 2 metros de altura e que em casa também fazem uma alimentação vegetariana, só quando vão jantar fora é que come carne. Esse é um bom esquema, sim, eu sempre achei esse um bom esquema. É um bom esquema porque te permite socialmente, culturalmente, continuares a não teres grande diferença nos jantares de amigos, nos jantares de família, mas depois no teu dia-a-dia diminuis o consumo da proteína animal. E além disso, é mais barato. É que esta é que é a questão, os ilhos da questão para mim é que mudar para um estilo de vida mais sustentável faz-te poupar dinheiro e poupar o ambiente e melhorar a saúde, na maior parte dos casos. Porque nem seja saúde mental no que diz respeito à quantidade de coisas que tens, saúde física quando diz respeito a comeres menos processados, mais produtos de época e mais proteínas saudáveis, não é? Mais saudáveis, menos processadas. E para a carteira isso é mais barato. Eu gasto muito menos do que os meus amigos que comem carne em casa e produtos ultraprocessados em casa. E tudo o que faço é comprar legumes, fruta, leguminosas. Portanto, não é rocket science. Dá mais trabalho? Não acho. Eu acho que dá mais trabalho se tu estiveres habituado ao outro, porque tens de mudar um hábito. Sim. No sentido em que, sabe, se eu pegar um pedaço de carne e o puser no forno... Se eu pegar um pedaço de couve-flor e o puser no forno, sabe mesmo bem. Mesmo. Das coisas que eu mais gosto de comer é couve-flor. Atenção que eu gosto de cozinha vegetariana, mas não tenho certeza que sejas a pessoa a dir que eu não está. Mas eu acho que depende da maneira como as coisas são cozinhadas. Quando nós não estamos habituados a cozinhar cozinha vegetariana, achamos que é mais difícil porque não nos sai bem ao início. Por exemplo, eu se cozinhar carne, vai-me sair um desastre. Mas a questão da carne Mas atenção, isto não é desculpa, mas a carne... Passa de um lado, passa do outro, está feito. Como tem gordura... Sim, mas há coisas vegetarianas com gordura. Há coisas vegetarianas com gordura, sim. Não é exclusivo, não é? Portanto, podes perfeitamente fazer uma coisa com mais gordura. Imagina, a questão na cozinha vegetariana, eu acho que é o molho, os condimentos que tu pões às coisas. Em minha casa, eu adoro couve no forno. Adoro, e é super português. Uma boa couve, bem marinada, regada com azeite ou com manteiga, com pimentão doce, com alho à mistura, fica uma maravilha. E eu sou perfeitamente capaz de metade uma couve à refeição, sabes? Depois, claro, ponho o grão, ponho tudo mais. Um caril de grão é um prato maravilhoso. Eu acho que há muitas pessoas que gostam muito de caril de grão, com espinafres ou com couve-flor no meio, o que seja. Eu acho que é uma questão de nós sabermos cozinhar as coisas. E a maior parte das pessoas não sabe cozinhar as coisas, mas há muitas pessoas na internet fora a dar receitas maravilhosas de comida vegetariana. Eu tornei-me vegetariana e aprendi a cozinhar por necessidade. E hoje em dia só sei cozinhar vegetariano. Se me puserem a fazer qualquer coisa que não seja vegetariana, eu acho que vou ter muita dificuldade. E não vai calhar bem, garantidamente. Porque não estou habituada. Eu não sei se tu ouviste esse episódio, o Ricardo Fellner, que foi convidado para aí há uns 15 episódios talvez, e era sobre gastronomia. Ele dá uma explicação interessante ou seja, segundo ele, houve ali uma viragem na cozinha vegetariana que durante muito tempo não teve grande graça, e depois eles começaram a usar, sobretudo segundo ele, a tirar partido de uma coisa que se chama a reação de Maillard, que é quando basicamente tu tostas os alimentos, ou seja, quando eles ficam meio tostados, e que gera uma reação química. Basicamente são os aminoácidos que se desfazem, não perguntes mais do que isso, e que dá o sabor que nós gostamos no pão, por exemplo, ou que nós gostamos na pizza, lá está. E ele diz que, por exemplo, os restaurantes vegetarianos começaram a usar esse tipo de reações muito mais de maneira consciente ou inconsciente, e a fazer coisas com texturas diferentes, por exemplo, que deu muito mais graça à cozinha vegetariana. Olha, isso é muito provavelmente é o que tu fazes também em casa. Não, eu não vou assim tão longe em casa, mas... se calhar não estás a pensar nisso, mas podes estar a fazer isso na mesma. Bom, se calhar, sim, eu faço... Intuitivamente, né? Confitados e afins, sim, faço. Por exemplo, sim.
É engraçado dizeres isso. Eu sinto que antigamente, quando se falava em comida vegetariana num restaurante, eram os macrobióticos, Sim. ou eram aqueles que te serviam tipo uma salada de cuscuz com pimento cru e com... E, tipo, eu sou vegetariana e eu não como essas coisas. Não, eu gosto de comida consistente. E é engraçado, tipo, nada contra o cuscuz e contra pimentos. Eu não gosto de pimentos crus, é indigesto para mim, mas gosto de cuscuz misturado em outras coisas. Mas eu não sou pessoa de saladas, eu não gosto de salada, eu não gosto de alface. E quando eu me tornei vegetariana, uma das coisas era, mas como é que tu és vegetariana e não gostas nem de salada, nem de alface, nem... Porque não é isso que os vegetarianos comem, isso é o que os coelhos comem. As pessoas vegetarianas não comem alface. As pessoas vegetarianas são pessoas, portanto gostam de comer como pessoas. Na verdade, a alface é o que os não vegetarianos comem, em certo sentido. Se calhar sim. Com a carne. É a salada de alface e tomate, claro, a acompanhar só para dizer que comeram um legume. Na porque verdade, aquilo não tem calorias nenhuma. O nutricional é zero de uma alface, tem a clorofila com água, não tem nada. Exato. Mas é... Um estranho hábito que nós adquirimos. Não é? É estranhíssimo, não sabe bem, não sabe nada. Eu gosto, mas repara, até adora, a propósito que nós falámos há bocadinho de uma economia de subsistência com pouca capacidade produtiva e ter-se desenvolvido o hábito de consumir uma coisa que não acrescenta. É curioso, não é? Não sei de onde é que isso vem, gostava de saber. Não sei, não faço ideia. É porque é muito rápido crescer de alface. Pois. Cresce muito rápido. Pode ser disso. Mas tem água que também sabe bem nos meses mais quentes. Pronto. Sim. Mas sim. Mas, entretanto, os restaurantes vegetarianos agora têm imensa qualidade. O Guia Michelin já tem a estrela verde, não é? Portanto, eu cada vez já levei amigos a um restaurante vegetariano que é o Arc, que é de longe onde eu mais gosto de ir. E não há um carnívoro que entre lá e que não fique apaixonado. Nos meus anos, eu fiz lá o meu jantar de anos há 2 anos, foram os meus 30. Há 2 anos não? Sim, há 2 anos. Ai meu Deus. Sim. E os meus amigos estavam fascinados. Mas isto é vegetariano? Eu disse, sim, é tudo vegetariano. Como assim é vegetariano? É comida tipo alta cozinha vegetariana. É inacreditável. É inacreditável. Portanto, eu acho que, felizmente, os chefes começaram a pegar na comida vegetariana e fazê-la de maneira que até um não vegetariano se babe por ir àqueles restaurantes que servem este tipo de comida. Eu acho que o Ricardo falava desse restaurante. É possível, o acho, é ótimo. Também, mas tens outros, tens o Em Carne Viva também, que é espetacular, no Porto, que é um bocadinho mais acessível para quem queira experimentar. Tens o Fava Tonka, que é maravilhoso, em Leça da Palmeira. Há muito bons. Ainda não fui a alguns que agora ganharam guia. Tens o do Esporão, que não é vegetariano, mas é de base vegetal e tem cuidado em nível de sustentabilidade, são muito interessantes. Também ganharam a Estrela Verde, o da Malhadinha, também muito bom. Portanto, também não é vegetariano, mas também tem boas opções vegetarianas. Portanto, eu acho que hoje em dia já começa a haver muito boas opções vegetarianas e as pessoas já começam a querer escolhê-las, mesmo não sendo vegetarianas, porque sabem bem, são boas. O risoto de espargos sabe bem, não é? Sim. Quer dizer, eu como vegetariano sem problemas. Portanto, pois sim, se calhar não és a pessoa certa sim, para... embora não seja vegetariano, não é? E em casa como carne, mas não é uma coisa que me faça diferença, não é? Talvez em algumas situações, engraçado por acaso. Há situações em que me apetece comer mesmo carne, não sei quais. Eu fazer essa análise. Mas isso aconteceu-me quando eu já tive 3 gravidezes, infelizmente só uma é que avançou. E eu, quando estou grávida, tenho vontade de comer carne vermelha em sangue. E eu não me inibo nesses casos, porque é um pedido muito específico do meu corpo, até porque eu tenho a minha mãe já tinha anemia e come carne, portanto claro, não é ser vegetariana, mas sim. Eu tenho muitas vezes tenho falta de ferro, e quando nas gravidezes muita falta de ferro, ao ponto de ter de levar transfusões, e eu acho que isso é o meu corpo a pedir, e portanto eu nunca ignorei nessas situações. Sim. Interessante, e faz sentido nesse caso, faz todo sentido, na verdade. Sim. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber deste teu percurso, ou seja, tu nós, no fundo estamos a voltar ao início da conversa, né? Tu lançaste a página, foste lançando uma série de coisas e hoje em dia tens imensa gente a seguir e portanto tu foste acompanhando a evolução também das próprias pessoas, né? Neste sentido, e este é um jogo interessante porque a evolução das pessoas para se tornarem mais sustentáveis faz em parte por o que nós poderíamos chamar um avanço, um progresso moral, né? No sentido de tu pensas sobre um determinado assunto, concluís que é moralmente melhor fazer dessa forma, consegues levar-te a fazê-lo, mas obviamente, como nós já demonstramos aqui, e é visível numa série de áreas da vida, isso por si só não é suficiente, ou seja, tu depois tens de facilitar de certa forma o caminho, não é? Tens de mostrar que existem opções. E tens de mostrar que existem opções, tens de levar, quer dizer, quase como o teu exemplo com o guarda-roupa, não é? Tu tens de arranjar uma maneira de não ir naquela direção e outro caminho que te atrai, não é? E o que é que tu sentes nas pessoas que tem funcionado mais para elas? Ou seja, tu dirias que a maior parte das pessoas o que é que as motiva? Porque, por exemplo, imagina, nós já falamos aqui de várias coisas, mas pode-te motivar preocupações ambientais do corpo, pode motivar preocupações sociais,
pode-te motivar uma espécie de aversão ao desperdício que nós também temos, ou seja, embora nós desperdicemos com muita facilidade, nós temos esse ímpeto da aversão ao desperdício, nós não gostamos muito disso. Pode ser a ordem, por exemplo, não é? Eu não sei se já falámos sobre isso, eu até pus isso no Instagram a certa altura, uma tia minha, que na verdade é a tia da minha mulher, que já não sei o que é que ela tinha separado de uma maneira ultra perfeccionista no lixo, na reciclagem. Sim. O ímpeto dela era do envelope, acho eu, do cartão, de tirar a janelinha, não era? Não, já não sei o que era, se calhar era, já não me lembro. Talvez fosse isso. Agora, o que é curioso aqui é, por exemplo, para ela, o ímpeto, obviamente que em parte é de reciclagem enquanto ação de sustentabilidade, mas o principal ímpeto para ela é ter as coisas organizadas. É da organização. Mas, sabes, é curioso, né? Eu acho que tu respondeste à pergunta enquanto que é qualquer um desses. Pois, mas quais é que tem mais peso? O que é que tu dirias à Catarina da... O que é que a Catarina dá... Há quantos anos é que lançaste? Lancei a página há 5. Há 5 anos. O que é que a Catarina dá há 5 anos? Agosto de 2018. Vai fazer isso. Pois. Sim. Eu acho que a culpa nunca moveu a maior parte das pessoas. Isto é uma coisa exclusivamente minha, mas não acho que mova a maior parte das pessoas. Aquilo que eu acho é que a empatia e o mostrar que o faço porque é fácil, mas que ninguém é obrigado a isto, mas está aqui à disposição, é mais fácil, é mais sustentável, é financeiramente também compensa, então porquê é que não havemos de fazer? E é interessante, ou seja, o fácil tem a ver com estás a fazer uma coisa boa que até não é difícil fazer, não é? Exato. Mas também haverá em muitos casos um apelo, não é? Olha, isto é trendy porque há vários destes comportamentos que nós, por exemplo, a questão da roupa em segunda mão tornou-se cool. Pode ser cool também, não é? Sim. Aliás, o IPCC tinha uma frase engraçada sobre isso, que ele dizia, deixa-me ver se descubro, espera aí, tinha isso aqui à mão. Eles diziam, vou tentar traduzir isto, tradução simultânea, eles diziam, por exemplo, enquadrar comportamentos de poupança de energia como high status, né? Como de coisas no fundo permitem às pessoas destacar-se, é uma estratégia promissora para reduzir as emissões, por exemplo. Diziam, na verdade, estou a citar um paper. Mas faz sentido, Sim. Porque imagina, quando tu começas a ver que as cool girls do Instagram estão todas a comprar em segunda mão, de repente viraste a coisa ao contrário. Exato. Sim. Exato. Eu até arrisco-me a dizer, e isto vai soar mal, eu sei como é que vai soar, vou dizer na mesma com esta consciência, se os carros elétricos tivessem vindo para o mercado e começassem logo a ser a opção mais barata, não iria ter o estatuto cool que teve e as camadas bom ponto, as camadas com mais poder de compra não iam ter adotado o carro elétrico como adotaram. E obviamente não sendo a solução perfeita porque queremos diminuir o uso automóvel, continua a ser a opção melhor dentro da mobilidade individual. Por acaso é engraçado, nas estimativas do IPCC, os carros elétricos como já vimos, não são os primeiros, não. Salvo erro, a estimativa que eles fazem que tem um maior intervalo de confiança, ou seja, a barra vai desde bastante positivo a razoavelmente negativo. Yeah. Porque depende, não é? Porque depois tens muitos problemas associados aos carros elétricos, depende do que é que estás a substituir por carro elétrico. Exatamente. Se deixares de andar de transportes públicos para teres um carro elétrico, é a pior ideia de sempre. Pois, exato. Se passares de usar um carro a combustão para um carro elétrico, sendo que não tinhas a opção de passar para um sistema de mobilidade partilhada ou suave, então é uma melhor ideia. E à medida que a nossa energia for ficando cada vez mais eletrificada, com fontes renováveis, em vez de combustíveis fósseis, então elas vão se tornar cada vez melhores. Exato. E à medida também que a tecnologia avançar, para as baterias usarem menos lítios ou poderem ser mais recicladas, que já se provou que é possível fazer baterias recicladas com a mesma performance, ou poderem ser mais facilmente desmanteladas para reciclagem, portanto, tudo isto depois tem o seu impacto dentro daquilo que são as escolhas dos carros elétricos. Sim. E nós falámos disto no início, falámos tu descreveste isto como um movimento coletivo, no fundo, ou seja, para gerar uma ação coletiva, não é? Qual é que tu achas que é o caminho? Não é? Eu não sei, francamente, por exemplo, o que é que tu achas de iniciativas como a Climáximo, por exemplo, ou seja, coisas que vão mesmo, ou seja, tentam trazer o tema para a agenda de uma maneira radical, digamos assim, ou seja, qual é que tu achas que é o caminho? Porque eu não sei qual é, na verdade, não é? Isso faz-me alguma impressão, mas quanto mais penso sobre ele, na verdade, melhor acho até. Então, existem iniciativas radicais e iniciativas radicais. As iniciativas radicais não têm necessariamente de interferir com a vida das pessoas. A partir do momento em que interferem com a vida do cidadão comum, que não tem responsabilidade nenhuma no que está a passar, ou que tendo responsabilidade do seu estilo de vida, não há grande coisa que possa fazer para mudar, para mim é um red flag. Não há? Uma pessoa que tenha 5 empregos, não tem a câmara onde vive, não dá opções de mobilidade partilhada ou coletiva decentes.
tem de trabalhar para alimentar a família, tem horários de trabalho muito exigentes. Mas não é isso, desculpa, não é isso que eu quero dizer. Claro que não. Ou seja, nós já falámos disso há bocadinho, claro que é compreensível as pessoas terem essas coisas são perfeitamente compreensíveis. Mas, por exemplo, aquilo que tu dizias há bocadinho, de que as pessoas precisam de perceber que, na verdade, há opções. E isto é para o bem de todos, por exemplo. Mas há maneiras de fazer ver isso sem ser com imposição. Ou seja, a minha opinião é, eu percebo o drama que essas pessoas sentem, eu também o sinto. Acho sim que há uma grande inação política corajosa. Acho que há muito a fazer que não está a ser feito por falta de coragem política e por interesses que nada têm a ver com a população. O que me parece é que, se me perguntares entre bloquear jatos privados ou ir parar a segunda circular, há uma grande diferença. Ok? Porque com enorme Sim, os jatos privados são do pior que é, não é? Com enorme probabilidade, alguém que usa um jato privado não há de ser por causa de uma assistência médica de a pessoa estar à beira da morte e precisar de ir voar para Paris para um cirurgião. À partida não é esse o caso, não é? E é com enorme probabilidade se a pessoa consegue uma alternativa melhor e tem poder de compra para uma alternativa melhor. Até podia comprar um comboio se lhe apetecesse. Estou a exagerar, obviamente. Sim. Mas bloquear a segunda circular, para mim, é um tiro no pé, porque vai mobilizar a sociedade civil contra a causa climática, porque ninguém vai estar no trânsito, além de que é contraproducente porque o trânsito gera mais emissões. Portanto, não faz grande sentido. Eu percebo o que queres dizer, mas por esse ponto de vista as greves também mobilizam a sociedade civil contra... Bem, é um argumento que muita gente faz, não é? Sim. Mas eu não o acho parcialmente verdade, mas eu não acho totalmente. Diferente, porque as greves mobilizam um enorme grupo de pessoas para mobilizar para avenidas e tudo mais. Estamos a falar de centenas, milhares de pessoas. Ali tiveste 3 ou 4 pessoas, e eu conheço muito bem uma delas, cresci com ela, e gosto muito dele, mas tiveste 3 ou 4 pessoas que pararam milhares de pessoas de chegar aos seus empregos em hora de ponta. E eu percebo, ou seja, resultou bem, a comunicação social falou sobre o assunto, mas neste momento tens cada vez mais pessoas contra as alterações, contra os ativistas climáticos, porque lhes interromperam um momento importante que é ir para o trabalho. E as pessoas têm direito a ir para o trabalho, porque o direito ao trabalho é um direito. Claro, é assim, se eu estivesse nessa situação não teria gostado de nada. Eu percebo o porquê de o fazerem, mas acho que existem outros meios. E existem meios mais democráticos para fazer. A minha dúvida é a seguinte, mas eu não sei, ou seja... Agora, calma, também não acho que eles sejam... Montes de vezes, agora nas campanhas eleitorais, houve a questão do vidro, de ser tirar tinta contra vidros em setes de campanha, e a comunicação social dizia, houve um ataque a ser... Até calma, não é um ataque. Atiraram vidro para um... Não é um ataque, é vidro numa janela. É chato, deviam ter sido eles a limpar e não os coitados das pessoas que trabalham no hotel, mas não é um ataque. Um ataque é com armas, não é? Isto foi... Sim, as palavras parecem... Foram um grupo de pessoas que atirou tinta para um vidro. Calma. As palavras às vezes vão perder de sentido. Exato. Tipo, acho que também se está a fazer disto, tu vês os postos nas redes sociais a chamar-lhes terroristas. Vamos lá ter calma também, não é? Tipo, existe terrorismo hoje em dia no mundo, infelizmente, e nós vemos a acontecer. Vamos escolher as palavras, porque senão perde o significado, não é? Isto por hora é bastante light. Por hora. Sim. Eu só acho que é contraproducente. Sim. Acho mesmo. E tenho visto isso nas minhas redes sociais. Pois, talvez seja. Ou seja, deixa-me tentar explicar o meu raciocínio. No caso, eu não queria falar especificamente da Climáximo, porque eles têm uma agenda política que vai para lá da questão ambiental com a qual eu não concordo, mas percebo até certo ponto a ação, e a verdade é, eu tenho vindo a olhar para ela com melhores olhos. Eu percebo absolutamente a ação. Desculpa, mas não é, claro que eu percebo a motivação, mas do ponto de vista consequencialista, do ponto de vista das consequências, eu até sou obrigado a dar-lhes alguma razão, no sentido em que o que é que acontece se tu não fizeres nada daquilo? Tu tens a campanha eleitoral. E o que é que se discute na campanha eleitoral? Discute os assuntos menos importantes do que as alterações climáticas, mas mais urgentes. Sim. Se aqueles se tornaram assunto urgente, passas a discuti-lo. E eles de repente fazem... Tu não consegues contornar aquilo. A verdade é, nos debates tiveste uma menção às alterações climáticas na mesma e eles já estavam Pois. Portanto, eles não resolveram. Mas aquilo passou no telejornal, não é? Passou, mas não resolveu na mesma. Porquê? Porque o que eles dizem é que há falta de ação política e, portanto, eles deviam tornar o tema tão público que ia passar a ser obrigatório os políticos falarem dele. Mas não conseguiram. Não conseguiram o que queriam. Porque a verdade é que nos debates não falaram de crise climática. É verdade. As alterações climáticas não foram faladas. Mas pode ser um caminho, não é? Torná-lo... Desculpa. Pode absolutamente ser um caminho. A questão é que foi um caminho que não só não teve a consequência positiva que se esperava ter, e foi ter uma consequência muito negativa em alturas eleitorais de pôr muitas pessoas
contra os movimentos de alterações de movimentos climáticos. Pois, essa... Então, mas espera, desculpa, antes de passar ao segundo elemento da minha explicação, qual é para ti a alternativa? A alternativa é quem que está muito focado nestes temas tem de estar mais ligado à política. E tem de fazer... estás a fazer tu próprio esse caminho, ok? Sim, eu não vou entrar em nenhum partido político, não estou, mas, por exemplo, agora vou fazer parte das comissões de cidadãos, que é uma iniciativa cidadã, a partidária, de cariz político. Ou da lista sombra agora para as europeias. Também é uma iniciativa apartidária, de cidadãos, jovens. Portanto, estou a tentar fazer alguma coisa com a audiência que tenho, que está interessada nestes assuntos, que quer fazer alguma coisa e, portanto, também eu faço parte do grupo de reflexão da Presidência da República, portanto, também levo sempre estes temas das alterações climáticas para os meus colegas e para o Presidente da República, portanto, faço questão de em todas as situações políticas intervir de maneira... Mas pela via institucional. Pela via institucional, porque a via institucional é que precisa de ser mudada. Porque senão a alternativa que nós temos à democracia para estes grupos vai ser uma anarquia. Não, tu podes fazer o bottom-up, não é? Tu podes gerar na população essa vontade. Mas é engraçado o que estás a dizer porque é exatamente essa dúvida que eu tenho. Ou por outra. Há duas maneiras de resolver problemas em política, simplificando. É a via democrática, digamos assim, em que se gera uma maioria a favor daquele comportamento, ou é a via tecnocrática, não é exatamente, nem sempre é isto, mas é no sentido em que, obviamente, continuando a existir numa democracia em que é sancionado pelo voto, é sobretudo pessoas que entendem do assunto que tratam daquele assunto. E, sei lá, tu tens uma série de matérias políticas que são tratadas assim, não podia ser de outra forma, saúde pública, por exemplo, não é? O Covid foi um bom exemplo disso. E eu não sei qual é a maneira de resolver este problema. Não sei, porque eu não sei se tu consegues... Mas eles não são nem uma nem outra. Diz? Mas eles não propõem nem uma nem outra. Eles, à partida... Bem, eu não sei eles, no caso, não é? Mas... Não, ou seja, se tu pensares no que é que tu associarias a que espectro? À democracia ou à tecnocracia? Não percebi, desculpa. O que eles fazem, estarias em à democracia, no sentido de... Eu não sei se é esse o objetivo, não é? Mas como é que é democrático se está toda a gente contra eles? Sendo benevolente... Não, pois, mas essa é que é a questão, não é? Ou seja, sendo benevolente, o objetivo é dar nas vistas para... É como, sei lá, as marchas do Martin Luther King nos Estados Unidos, não é? É dar nas vistas para as pessoas perceberem que há ali uma injustiça e gerar uma vontade popular. Sim, sim. Agora, o meu ponto é, na verdade, eu não sei se é possível fazer isso com a rapidez que o assunto precisa. Eu estou fazendo 100% o exemplo do carro é um ótimo exemplo. Ou seja, estas alterações todas que tu precisas de fazer pressupõem mudanças tão grandes... Mas o que está a acontecer agora é uma polarização tão grande que tu não estás nem a conseguir o consenso da população, nem o consenso político. Porque neste momento, se as medidas ambientais, se isto continuar assim, vai começar a ser mal visto. Porque vai estar a começar a ser associado aos dissidentes. Percebes? Eu acho que já era um pouco mal visto. Quer dizer, quando o governo anterior introduziu aquele imposto sobre como é que se chamava? Do combustível? Sim, do combustível, não é? Aquilo deu imensa polémica porque lá está as pessoas... Tem o carro que precisa, ou seja, é muito difícil fazer essas alterações. A questão é que o governo impôs isso sem dar uma alteração, sem investir em ferrovia, sem investir em mobilidade alternativa. Mas vai investir nisso do pé para a mão, não vai? Não é? Não. Porque existe muito dinheiro mal alocado publicamente, não é? Mas mesmo com essa rapidez, é difícil tu fazê-lo, e como isto é uma... Não, mas isto é consequência de 20 anos de más decisões políticas. Sim. Ou seja, a questão é, os nossos ciclos eleitorais são a cada 4 anos. E isto é péssimo para resolver problemas estruturais. Porque, e nós vimos agora com o logotipo, o que um governo faz é mudar... Desfaz o que o outro fizer, nem que seja para bater o pé, mesmo sejam coisas tão idiotas como um logotipo, não é? Pronto. Portanto, aquilo que nós estamos sempre a fazer de 4 em 4 anos é desfazer o que os outros fizeram, porque isso não nos dá tempo para construir. Enquanto não houver uma tentativa de sistematização em que se sentam todos os partidos políticos e estabelecem metas e áreas em que se vai trabalhar e que ninguém pode mexer durante 20 anos, vamos continuar nisto. E vamos continuar. Enquanto não houver um consenso político de vamos fazer uma aposta na ferrovia, porque isto é especialmente idiota. Porque eu analisei os programas eleitorais do ambiente de todos os partidos políticos. Há uma coisa que todos, sem exceção, dos mais à direita aos mais à esquerda, passamos pelos mais e menos liberais, passando até pelos negacionistas, que todos os partidos falam, é de mobilidade e de acessibilidade que está assente na ferrovia. Portanto, todos eles falam nisto. Como é que não se faz um plano ferroviário para Portugal há 20 anos em que todos têm de ir construindo e ninguém pode fazer o que os outros fizerem? Como é que isto não é feito? E isto em temas tão fundamentais como a mobilidade e a acessibilidade, portanto falamos da mesma coisa, mais ou menos, em temas como a saúde, em temas como a educação, em temas como a justiça, como a habitação, tem de haver um mínimo dos consensos para onde é que nós estamos a ir, porque senão vamos estar só a brincar aqui ao monopólio, não é? Eu concordo 100% contigo, só que isso hoje em dia, com as redes sociais, é mais difícil fazer porque
os conceitos políticos fazem-se, de certa forma, despolitizando os temas. Sim. E tu hoje vives numa era de politização da maior parte dos temas, não é? Absolutamente. E daí a minha dúvida, ou seja, eu acho que a atitude da Klimansky e outras do género está correta se a resposta for politizar os temas para gerares uma maioria a favor dele. Eu não sei se é possível. Isso é o que eu acho que deve ser feito. Ou seja, existe um argumento que está estruturado e com base nesse racional faz sentido. Eu é que não acredito que isso tenha um efeito positivo. Eu acredito que cada vez que nós polarizamos, estamos a afastar as pessoas. E a vida em sociedade é uma vida de comunhão e não de dissociação, não é? Portanto, torna-se anti-societário, anti-societal, assim que se diz. Societário só me faz lembrar o direito societário. Não, mas pode ser, sim. Talvez seja. Tenho de ler dicionários, claramente. Estamos a afastar as pessoas em vez de estar a tentar encontrar os pontos comuns. E mesmo nas alterações climáticas existem muitos pontos comuns. Porque, ok, se calhar a maneira como se chega às coisas não é tão óbvia. Mas existem estratégias, e por exemplo, a descarbonização é um exemplo disso, que é adotado da esquerda à direita porque traz, por exemplo, benefícios económicos e benefícios sociais. Portanto, existem os temas das alterações climáticas e da sustentabilidade são sobre melhorar a vida das pessoas. E se todos os partidos começarem a unificar, e imagina, não tendo votado na AD, o Montenegro, uma coisa que fez agora foi pegar em medidas de vários partidos. Isso é uma tentativa de aproximação que a mim, que sou de centro, portanto faz-me sentido, porque está a assumir a representatividade daquilo que as pessoas elegeram. Portanto, se as pessoas elegeram aqueles partidos, as pessoas daqueles partidos também merecem ver algumas medidas que aqueles partidos levaram à frente, valorizadas numa proposta orçamental, não é? E eu acho que isso faz sentido. Isso faz sentido enquanto sociedade, nós vermos o que é que os outros têm, que pontos em comum é que nós temos. Então começamos por esses. E logo vamos aos mais difíceis, porque só nesses já há muito trabalho a fazer e há muita coisa de fundo que é preciso mudar. Portanto, parece-me que unir em vez de segregar é sempre a melhor estratégia. Mas lá está, eu sou uma pessoa muito moderada para o bem e para o mal. Muitas vezes não devia ser tão moderada em muitos aspectos. Mas não acredito que gritar mais alto vá resolver o problema da surdez coletiva. Não se resolve assim, é com aparelhos auditivos, com a investigação, é com... Não, temos de ter algum cuidado para manter formas de vida em sociedade que respeitam a nossa diversidade. E é isso que eu acho que é difícil, é que nós falamos muito em diversidade, e a Klimansky também, e bem, mas depois não queremos respeitar a diversidade. E às vezes querer ouvir o avô que vive não sei aonde e que tem uma visão completamente, para nós, inconcebível do mundo, nós temos de falar com ele e perceber o que é que ele vai fazer isso. Se calhar é porque a realidade dele é muito diferente da nossa. E, portanto, nós temos de tornar as nossas realidades, aproximá-las sempre que conseguimos encontrar pontos de encontro. Eu acho que o grande obstáculo disso é o tempo. Não é? Está contra o tempo. Mas mesmo os políticos, ou seja, as alterações climáticas não vão chegar só às pessoas que não têm dinheiro. As pessoas nas esferas mais elevadas vão sofrer com as alterações climáticas, porque quem vai passar férias a um sítio exótico, onde só as pessoas com mais poder de compra vão, se houver aí um mega tsunami, como já aconteceu em muitos sítios do mundo, a pessoa também morre. De Covid também morrem os ricos. Claro. Portanto, eu acho que, só que toda a gente tem interesse partilhado em resolver este problema. E se calhar há pessoas que veem este tema com menos urgência, mas toda a gente vai ficar sem água e sem oxigênio. Não são só uns. A perda de biodiversidade vai levar a perdas de rendimento alimentar e que vão afetar mais as pessoas com menos poder de compra. Sim. E as pessoas com menos poder de compra e as pessoas do sul global vão ser mais afetadas pelas alterações climáticas? Sim. Mas não são as únicas que vão ser afetadas. E nós, felizmente, acho que também vivemos num mundo onde muitas pessoas do norte global se preocupam com as pessoas do sul global, porque estão longe da vista, mas não estão longe do coração. E nós, com o mundo globalizado e com as novas tecnologias, nós conseguimos muito rapidamente perceber que existem problemas do mundo. O facto de estarem famílias a morrer à fome em Gaza, a mim afeta-me enquanto mãe. E eu não tenho de estar lá para isto me afetar. Ou o facto de estarem famílias a serem deslocadas do Uluwatu porque o Uluwatu vai ficar submerso, a mim afeta-me, mesmo que eu... E claro, no caso eu vivo num país também que é rodeado de mar, mas no sítio onde eu vivo a partida não há de chegar o oceano. Mas a mim também me afeta. Ou seja, eu também sinto as dores dos outros humanos na volta do globo. E como eu, a maioria da população. A questão é que há uma minoria muito vocal com menos escrúpulos. E eu acho que nós às vezes nos deixamos levar e achamos que o mundo é de pessoas más. Existe uma minoria, eu acredito que existe uma minoria de pessoas más e estatisticamente
pessoas com patologias como psicopatias e afins são menos do que aquelas que têm empatia pelos outros, claro. não é? A questão, eu diria, eu também não partilho desse, não acho isso. A questão é a urgência ou por outra. A questão é as pessoas terem assuntos mais urgentes, embora menos importantes, com que lidar, não é? E isso politicamente de facto é complicado. Quer dizer, tens uma campanha eleitoral, vais falar disto para deixar de falar de quê? Da habitação? Quer dizer, boa sorte, não é? Sim. Porque as pessoas querem... Mas está ligado. Como é que se podia falar de habitação em tempo de falar das ações climáticas? Está ligado, mas Podes falar de a mobilidade. prazos diferentes, não é? Ou seja, a pessoa tem um problema urgente, não é? E este é o... Isso é um ou certo menos. contrassenso porque isto é uma emergência em Não certo demora sentido, assim não é? tanto fazer uma linha de ferrovia. Não é assim tão... Demora menos do que construir uma casa. Não, claro, está bem, mas ou seja, o que eu quero, se os preços na cidade em que eu vivo estão, de repente subiram brutalmente, o que eu quero é ter uma habitação... Mas tu podes fazer as duas coisas. Ou seja, imagina, tu podes falar de habitação em dizer uma solução que nós propomos para a habitação é que as pessoas possam viver mais perto em termos de horas do seu trabalho e poderem viver com mais qualidade de vida fora dos centros urbanos altamente poluídos. Se tu ouvires isto, tu pensas, eu vou demorar menos tempo, vou viver num sítio com menos poluição e vou ter condições de habitação acessível. E depois eles dizem, e como nós vamos fazer isto? É através de ferrovia, light rails e conseguir dispersar as pessoas mais por uma zona maior, garantido que chegam mais rápido e sem congestionamento. Alguém gosta de estar no trânsito? Não. Se nós dissermos às pessoas que vão demorar menos tempo, não ter trânsito, viver num sítio onde têm mais qualidade de vida, que eu acho que toda a gente que tem crianças gostava que elas tivessem um espaço livre para brincarem, não é? Numa casa até se calhar pode ser um bocadinho maior, onde vão ter um telhado onde possam pôr painéis solares e não têm de lidar com o vizinho que não quer porque não percebe nada do assunto, sabes? Às tantas, umas não são contra as outras, pelo contrário. Não, claro que... Uma medida boa para a habitação, para além de isenções de IMT ou do que quer que seja, pode ser dizer, para resolver o problema da habitação na Grande Lisboa, nós vamos servir as regiões à volta de uma melhor rede ferroviária. E isso vai nos permitir viver mais longe e estar mais perto do nosso trabalho em termos temporais. E eu não sei se isto é assim tão esquisito de dizer num debate. Levou-me o quê? 30 segundos, um minuto a dizer isto? Não é. Eu acho essas ótimas medidas, não é? O desafio que elas têm é, demoram tempo e dois, pressupõe... Mas menos tempo que a construir casas. Menos tempo do que a... E houve montes de partidos a sugerir a construção de casas. Sim, menos tempo, sim. Mas a questão da construção de casas é... Bem, depende dos partidos, não é? Mas... Sim. Não pressupõe tanta confiança no poder político, não é? Porque podes dizer, se forem partidos mais liberais, dizem que o mercado vai construir, vamos baixar impostos, whatever, e vão construir casas. Essas medidas pressupõem que tu confies que o governo é capaz de construir a ferrovia, não sei. Porque é que uma coisa típica dos nossos governos é políticas que passam por dar dinheiro, porque são as mais fáceis de confiar, não é? Vão eliminar o IMT. Por isso é que precisamos há 20 anos. Exato. Por isso é que precisamos de um programa há 20 anos e eu acho que... E tu estás a fazer muito bem meter-te nessas... Eu acho que estás a seguir pela via certa, precisamente. Sim, não é? e acho que ser partidário ajuda porque se eu enviar uma proposta para a Assembleia ou se enviarmos na Comissão do Ambiente do Ambiente de Cidadãos, se mandarmos uma proposta para a Assembleia, como não vem de nenhum partido, a probabilidade de vir ser analisada sem vieses cognitivos é maior, Sim. ou com menos vieses cognitivos, é maior. Portanto, preconceitos, sim. E preconceitos, sim. Portanto, vamos tentando, não é? Mas acho mesmo que é preciso os crescidos sentarem-se à mesa e pararem de ser crianças. Sim. E até, quando eu chamava havia tecnocrata há bocado, eu sei que é um conceito que tem uma carga negativa, o que eu quero dizer é isso, é no sentido de é democracia na mesma, mas participada pelas pessoas que estão mais investidas naquela causa e sabem mais daquela causa. Eu não me oponho, eu acho que nós precisamos de mais especialistas no governo. Especialistas nesse sentido, especialistas como tu, não é? Especialistas, não, como eu não sou especialista, mas há pessoas muito especialistas em... Percebo a modéstia, não é? Mas neste sentido és especialista, não é? No sentido de estar... Não, mas eu concordo, eu acho que não existe só uma ou outra, percebes? Eu acho que tu podes ter uma autoridade política composta por especialistas dentro de uma democracia. E acho que é muito perigoso um discurso de segregação das pessoas. E isto, tanto para a esquerda, para a extrema-esquerda, como para a extrema-direita, como para o extremo liberalismo ou neoliberalismo, ou o que seja. Acho que temos de ter muito cuidado com a maneira como nós queremos pôr-nos uns contra os outros. Porque a maior parte de nós tem mais em comum do que de diferente. O facto de todos somos pessoas, todos nos alimentamos, todos dormimos, todos temos, ou muitos temos filhos, gostamos de animais, uns mais do que outros, gostam mais de cães, outros gostam mais do que de gatos, todos gostamos de admirar um pôr do sol, todos gostamos de uma paisagem bonita. Nós temos muita coisa em comum. Temos diferentes visões sobre como é que se chega a esse ideal de felicidade. Mas se nos sentarmos de maneira empática, abertas às ideias dos outros, conseguimos talvez enquadrar melhor como os trabalhos de grupo na escola. Sim. Não concordávamos todos, mas encontrávamos um meio termo. Geralmente aqueles trabalhos de grupo em que havia uma pessoa que batia ao pé e dizia não, que eu quero assim,
eram os que acabavam sempre com o grupo todo chateado e os trabalhos não ficavam com tanta qualidade. Os trabalhos com mais qualidade são aqueles em que cada pessoa contribui e todos encontram um consenso, não é? Entre aquilo que faz sentido fazer. Sendo que há coisas que temos partido de princípios universais. Por exemplo, para mim é muito difícil discutir com um negacionista climático porque não partimos os dois da mesma informação, não acreditamos os dois na ciência e, quer dizer, provavelmente não temos os dois a mesma literacia para perceber como é que a ciência funciona, porque qualquer pessoa a quem é dada a literacia percebe que a ciência está em constante evolução, que o facto de dizer uma coisa agora diferente da que dizia há 30 anos chama-se evolução e chama-se, como é que se diz? Não é assertividade científica, é quando alguém está disposto a mudar de opinião porque integridade, é por integridade, no fundo. Portanto, acho que a par disto tudo, há uma coisa que nós não podemos descurar, que é o investir em educação, investir em literacia, porque esse é o grande elevador social, e quando investimos em educação, investimos em ter uma comunidade que de maneira um bocadinho mais homogénea é capaz de entender os assuntos, porque é muito difícil ter uma conversa sobre alterações climáticas com alguém que não percebe porque é que existe um fertilizante que emite gases de efeito de estufa porque ele não está a emitir gases, porque olha lá, não está aqui vapor nenhum, percebes? Portanto, é muito difícil ter essa discussão. É o desafio de tratar esses temas técnicos na democracia. Sim. Embora há projetos muito interessantes que de certa forma casam estes dois mundos, como por exemplo aquelas assembleias de cidadãos, não é? Que fazem, sim, claro, em que aí tu tens os políticos contactam diretamente com os eleitores e são forçados a perceber as necessidades deles, e os eleitores ou os representantes dos eleitores, normalmente isto é, quer dizer, para quem está a ver, isto normalmente são pessoas escolhidas, no ideal, escolhidas à sorte da população, portanto é uma espécie de amostra representativa, e essas pessoas também contactam com a maneira como se faz política e percebem as dificuldades. E têm de perceber as dificuldades e têm de estudar os temas, porque têm de chegar a um consenso, como tu dizias, não é? Em França acontece. Sim, eles criaram aquilo. E a verdade é que as pessoas tornam-se eleitores mais conscientes e pessoas mais, com mais tolerância para o tempo que as coisas levam a ser feitas. Exato, sim. Porque percebem a dificuldade que é ser democrático nas decisões. Sim. E despolitizas, na acessão que eu estava a dar ao termo há bocado, não é? Despolitizas o assunto, não é? Sim, isso. Porque politizas neste sentido, mas despolitizas no sentido de despolarizas, não é? Para falar o povo. Sim, acho que despartidarizas. Despartidarizas, exato. De alguma maneira. Sim. Exato. Sim. Despartidarizas, exatamente. Tiras a ideologia, não é? Exato, tiras a ideologia. Quer dizer, desideologizas, mas não fica lá, não é? É um bocado a língua portuguesa às vezes. A língua portuguesa é difícil. Olha, bem, isto já vai longo. Portanto, imagino. Deixa-me só perguntar-te uma ou duas coisas para terminar. Enfim, gasta o tempo que quiseres. Algumas coisas interessantes que não cobrimos. Uma que não te cheguei a perguntar, eu não sei se tu... em que medida é que tu achas que a resposta passa por impostos? Ou seja, por exemplo, tens um imposto sobre a carne, que fará a carne ser mais cara e, portanto, vai regularizar o consumo. Ou até no limite, por exemplo, outro dia falava com um amigo meu que trabalha nesta área, ele falava da hipótese da pessoa ter uma espécie de carbon budget, não é? Um orçamento de carbono, não é? Que tu tinhas um orçamento pessoal do carbono que tu podias gastar e tu podias, imagina, eu podia escolher usar mais carro e ter uma alimentação vegetariana e tu se calhar escolhias o contrário, por exemplo. Parece muito distópico, mas sim. A pessoa ia gerindo. E outra coisa que não falámos é a questão das empresas. Por exemplo, eu não sei que papel... eu, embora seja muito para o mercado, confesso muito cético em relação ao papel das empresas nisto. Ou seja, acho que a coisa evolui muito devagar, depois também há muita desinformação, há muitas coisas como por exemplo aquela história do neutro em carbono, não é? Se a pessoa for ver aquilo é basicamente impossível, não é? Portanto tem algum ceticismo, mas enfim, tenho curiosidade de saber o que é que tu achas. Olha, vou primeiro para a última. Então, a mim parece-me que não é incompatível nós queremos que haja um mercado competitivo e que haja um mercado empresarial saudável financeiramente e economicamente, compatibilizando com uma boa aposta em regulamentação, fiscalização. Porque uma coisa é teres mercados livres, outra coisa é teres mercados que, com a sua liberdade, estragam a liberdade das pessoas. Claro, não é? claro, sim, criam externalidades, não é? Exatamente, e era isso que eu ia dizer. Sim. Para mim, o que nós temos de fazer é contabilizar financeiramente externalidades positivas e negativas. Ou seja, se uma empresa está a emitir, a fazer lixiviamentos de papel e a poluir caudais, se começar a ter de pagar pelos efeitos que está a causar,
se calhar vai poluir menos. Claro, né? sim. Portanto, e isso em Portugal, por exemplo, as empresas já têm alguns impostos e algumas regulamentações com as quais têm de se alinhar, têm de cumprir. Mas as externalidades negativas e positivas, económicas, muitas vezes sociais, culturais, não são financeiramente contabilizadas nas folhas nos balanços das empresas. Isto não é obrigatório fazer. E eu acho que isso mudava muito as regras do jogo. Sim. Mudaria muito as regras do jogo. Porque de repente tu ou subsidiavas imenso indústrias altamente poluentes, que fazes hoje em dia. Portugal continua a subsidiar combustíveis fósseis, que é algo que, para mim, como é que isto é sequer possível, é inatingível. Portanto, ou terias de subsidiar muito para compensar, ou elas iam ter de mudar sob o risco de morrerem. Portanto, para mim, compensar externalidades é um ponto necessário. E isto é uma questão de se fazer uma análise de como é que podem ser contabilizadas de maneira científica. Do que é que, por exemplo, quanto é que nós consideramos que as emissões custam depois à sociedade civil, ao ambiente, aos ecossistemas, qual é o valor que isto tem? Porque tem um valor. Claro. O ideal era que as empresas conseguissem autorregular, não é? Numa perspectiva em que tu internalizas essas externalidades, não é? No sentido de que o ambiente, por exemplo, passa a ser um stakeholder como os outros, não é? Portanto, no mundo cor-de-rosa, não é? Tu conseguias autorregular, tu fazias, lá está, os produtos neutros em carbono e tal. Sim. Eu confesso, tenho bastante ceticismo em relação a isso. Sim, eu acho que mesmo tem de haver posições legais. Há uma coisa muito gira que me foi dita agora há pouco tempo, que é, ao mesmo tempo que proibimos, temos de dar uma cenoura. Porque não se pode, tem que se taxar o que está errado, ao mesmo tempo que se dá palmadinhas nas costas com o que está certo, não é? E isto é mais ou menos como educar uma criança. A minha filha sabe que não pode bater, nem a mim nem a ninguém, porque não pode bater. Portanto, eu digo-lhe, não podes, está fora de questão bater em quem quer que seja, não vês isso à tua volta, não vais fazer, não se faz. Mas quando ela é muito querida com alguém, e alguém que não foi simpático para ela, ela diz, eu acho que não foste muito querido, precisas de um abraço, eu digo-lhe, boa graça, é mesmo isso, temos mesmo de ser queridos com as pessoas. Portanto, a lógica é mesmo de falar com uma criança das empresas. Eu tenho empresas, portanto, eu acho que é muito visto, que é proibir aquilo que manifestamente faça mal ao planeta e que tenha mais do que comprovado que faça muito mal. E isto já existe no mercado de carbono, existe o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado de carbono já vai às indústrias mais poluentes que têm na Europa, pelo menos, e em alguns sítios do mundo, que têm de ser compliant com as regras. Embora, na minha opinião, ainda pode-se fazer trading, não é? Não, que é uma coisa ridícula, que é eu poluo a mais, tu poluas a menos, eu vendo-te a ti as minhas licenças de emissão. Que é só, para mim, não faz sentido nenhum, mas tudo bem, é um mercado. Portanto, o que eu acho que nós devemos fazer é proibir e incentivar ao mesmo tempo. Proibir aquilo que manifestamente não der mesmo, que não fizer sentido nenhum. Imagina, trabalho escravo, absolutamente fora de questão. Importar produtos com trabalho de escravo está fora de questão. Não há valor no mundo que possas pagar para compensar o facto de ter uma criança a trabalhar para ti e para eu estar a usar esse produto. Ponto. Não entra. Não há como. Outra coisa é dar benefícios de mudança. Uma empresa consegue, num ano, baixar 20% das suas emissões. Podemos dar-lhe um incentivo fiscal. Por que não? Ou incentivos fiscais para as empresas que aumentarem os seus trabalhadores. Por que não? Porque essa é uma dificuldade que as empresas sentem. Eu senti isso enquanto tinha pessoas... Eu tenho pessoas que trabalham para mim, não é? Quer dizer, é difícil aumentar salários, nós pagamos imenso imposto, isso é uma realidade. Se eu tiver um incentivo fiscal para aumentar, eu prefiro, em vez de pagar tudo em impostos, pagar mais ao meu colaborador. Isso é limpinho. Eu vou ganhar o mesmo. Mas prefiro que a pessoa fique mais feliz e mais motivada pelo trabalho que está a fazer. Portanto, eu acho que não pode ser uma ou a outra. Taxar aquilo que manifestamente não podemos admitir no século XXI e incentivar a mudança. Pronto. Em relação à primeira pergunta, que era sobre o imposto. Se devíamos ter impostos em tudo, que vai muito ligado à primeira. Eu acho que, sobretudo, taxar indivíduos demasiado só vai criar mais afronta em relação aos sistemas políticos. Acho que os green taxes fazem algum sentido em alguns produtos. Okay? Imagina, se estivermos a falar de produtos e não quero aqui ser muito tendenciosa, mas quer dizer, faz-me sentido que um jato privado pague mais impostos do que um carro. Claro que vais-me dizer, certo, mas já pagam, porque são mais caros do que um carro, portanto já pagam mais impostos. Mas estou a dizer mesmo marginalmente, ou seja, em termos de percentuais, tenho que pagar mais.
mas não faz sentido taxar o indivíduo. Não faz porque nós já pagamos impostos em tudo na nossa vida. Nós quase que respiramos e pagamos impostos. Mas eu não estou a ver, eu percebo a tua preocupação, mas sem impostos, não, eu acho como é que vais lá rapidamente? Eu acho que os impostos têm de ser aplicados à indústria e têm de existir de maneira... Claro que depois isto vai ser... Mas o indivíduo vai sofrer as acabar a pagar consequências. mesmo, é igual, não é? É igual, isto é. Mas sabes que pode ser igual, não é? Há uma coisa que tu podes fazer agora que já é só não subsidiares aquilo que está mal feito. Porque tu continuas a ser subsídios à produção super intensiva, com a utilização de fertilizantes certo. que são proibidos em muitos países da Europa. Tu continuas a ter subsídios para os combustíveis fósseis. Tu continuas a incentivar. Portanto, em vez de estares a pensar em taxar os indivíduos, tira os subsídios disso e ficas com mais dinheiro público para depois ajudares as pessoas a resolver as dificuldades que vão sentir quando os preços subirem. Entendo. Desculpa ser o chato, né? Sim. Mas em termos líquidos é igual, não é? Em termos líquidos é igual, mas... Para o cidadão é a mesma coisa, não é? Mas manda um sinal diferente, que é: eu não estou a subsidiar o combustíveis fósseis. Isto a mim chateia. Quando pões dinheiro para a segurança social, os fundos em que a segurança social investem em combustíveis fósseis. Eu só pelo facto de trabalhar, eu invisto em combustíveis fósseis. Isto para mim, isto vai contra tudo aquilo em que eu acredito. E eu não quero, e não tenho opção de não fazer. Portanto, deixar de investir em combustíveis... Se toda a gente deixasse de investir em combustíveis fósseis, toda a gente deixasse de investir e começasse a usar esse dinheiro para investir em soluções renováveis, eu vou dar um exemplo muito concreto que dá mais dinheiro para as pessoas, o mesmo valor líquido para os cofres do Estado e descarboniza ao mesmo tempo. Energia descentralizada, produção de energia renovável descentralizada. É uma medida que eu não percebo como é que não estão todos de acordo e como é que não começa já a ser implementado. Portugal é o segundo país na Europa com maior capacidade para produzir energia renovável descentralizada. O que é que isso significa? Significa que nos nossos telhados nós podemos produzir tanta energia que somos o segundo país da Europa a conseguir colmatar mais necessidades energéticas. Nós podíamos colmatar 50% das nossas necessidades energéticas apenas usando os nossos telhados. Já não estamos a falar de utilizar fachadas, não estamos a falar de utilizar fences de vedação, de vedações. É só mesmo no telhado. Só no telhado, 50% das nossas necessidades energéticas. Isto é muito. E continuamos a apostar em enormes parques que desbravam a biodiversidade toda ou a subsidiar combustíveis fósseis. Se nós desviarmos esse investimento dos combustíveis fósseis para apostar em soluções de descentralização em todos os telhados portugueses, as pessoas poupam na fatura da energia, nós tornamos o nosso país mais descarbonizado, ou seja, mais compliant com os objetivos europeus de descarbonização, poupamos dinheiro, a energia solar entrou em níveis negativos até, em termos de valores de produção. Nós conseguimos, existem soluções, a solução não é só tirar de um lado e de repente ficou do outro e as pessoas ficaram com o net value, o net cost ficou igual. Não ficou. Se apostares em energia descarbonizada, tu consegues que as pessoas ganhem dinheiro, porque poupam na energia ao final do mês. Mas, como ganham responsabilidade sobre os seus próprios consumos, percebem que quanto menos energia usarem, menos vão pagar. Porque os painéis solares vão ser utilizados para mais coisas. Se eu tiver as luzes ligadas à noite, eu vou pagar mais energia do que se eu não estiver ligadas à noite. Porque eu vou ver a fatura de energia a descer. Então, o meu consumo, eu vou ser responsável pelo meu consumo, mas eu não fui taxada por isso. Eu tive um apoio para conseguir ver o meu consumo baixar. É bom para as pessoas, é bom para a economia e é bom para o ambiente. Portanto, tu tens exemplos e a mobilidade tem a mesma coisa. Portanto, tu tens ganhos financeiros para as pessoas com políticas ambientais. Só que vais ter perdas para as grandes empresas de energia com isto se elas não estiverem on board. Qual é que é a solução que eu proponho? É que as empresas ajudem a fazer esta produção descentralizada, porque obviamente os painéis solares alguém tem de os produzir, as ligações elétricas e as conduções para passar voltagens, como é que aquilo se chama? Os cabos de passar energia têm de ser postos por alguém. Portanto, vai haver ligeiras perdas para as energéticas, mas também elas estiveram a lucrar como nunca nos últimos anos. Portanto, também não é que... Quer dizer, às tantas é só injusto para as grandes empresas. Sim, isso tem a ver com a questão das empresas que falavas há bocado, não é? Certo. É que não pode de repente ser injusto para as empresas, mas não pode continuar a ser injusto para os cidadãos. Para os cidadãos. Portanto, eu acho que temos de encontrar um equilíbrio, não é? Tem de ser... E neste momento não existe. Sim. Eu depois mando este clipe quando apresentares a tua candidatura eleitoral. Ai, não. Eu acho está aqui uma outra mensagem. Eu acho que não me meto em partidos políticos tão cedo na minha vida. Eu já estava aqui. Nem precisas de ensaiar. Não, eu não me meto nisso, não. Infelizmente não, porque lá está. Eu quero conseguir falar com pessoas de vários aspectos políticos sem haver esse peso que traz o pertences a um grupo. Sim, percebo. Catarina, obrigadíssimo. Obrigada. Grande estreia. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigado.